Boa tarde, amigos do Bate-Pronto. Eu tô de penteado novo. Eu tô com penteado maravilhoso hoje aqui no Bate-Pronto. Eu prefiro ficar de ladinho pra mostrar o meu coque. Mostra o coque. Mostra o coque do pilhadinho. Mostra o coque do Felipe Luiz. É um monstro. É o maior treinador brasileiro na atualidade e tem que aceitar. Teve coleguinha da imprensa lá no começo que queria criticar. Ah, mas teve. E hoje eles estão assim. Olha como é que estão os coleguinhas da imprensa que tentaram criticar o Felipe Luiz lá no início, Coquinho. Eles estão assim, ó. Ó. Escondidinhos. Eles se esconderam. Eles sumiram. Porque o maior treinador brasileiro na atualidade é Felipe Luiz. O que aconteceu ontem no Maracanã? Deixa eu botar meu coquezinho. Foi um atropelo. Foi a maior goleada da história dos pontos corridos. O Flamengo do Felipe Luiz ontem, ele mostrou que é o melhor time do Brasil na atualidade. Sei que vai ter gente que vai ficar chateada. Ai, pilhado, clubista. Clubista! Olha o que aconteceu ontem no Maracanã. Pedro, show de bola. Com direito a elástico. O velho otário chegou falando que eu sou clubista. Chegou. Eles estão desesperados. A cara do Flávio Prado chegando é de desespero. É vendo que o que o BAP falou, ele não estava mentindo. Queremos ser o Real Madrid das Américas. E o que o Flamengo fez ontem? Samuel Lino. Tem musiquinha e tudo já, Flávio Prado. Tem musiquinha. Chama Samu. Chama Samu. Samuel Lino tem música. Pedro, 3 gols. Samuel Lino, 2 gols, 3 assistências. Mas quem eu faço questão de elogiar tá aqui. Olha o cabelinho do pilhadinho. Viu que o transplante deu certo. Olha o cabelinho que pilhado meteu. Coquezinho, porque tem que falar é dele. É esse cara que tentou ser criticado, né? Que muitos tentaram criticar lá no começo. Ai, mas o Felipe Luiz não tem experiência. Ai, como é que o Felipe Luiz vai substituir o Tite? Bando de baba-ovo do Tite, que não queria aceitar o Felipe Luiz. E o pilhadinho falava: bota o Felipe Luiz. Só que só lembram as bostas que eu falo. Quando eu falo bosta, é o Olímpia, é o Penharol, aí todo mundo lembra. Agora, a voz da sabedoria disse lá atrás, deixa eu arrumar meu coquezinho: chamem Felipe Luiz. O trabalho do Tite tá horroroso. Pega o Felipe Luiz na base e arrisca. E o pilhadinho nessa ele cravou. Porque o que o Felipe Luiz está fazendo, meu Deus do céu. O Flamengo, como é que é o saldo de gols do Flamengo? É 35, né, Bruno? Tem 35 de saldo de gol. Tá rindo do quê, bobo? Hein? O Flamengo é uma máquina mortífera. O Flamengo do Felipe Luiz, nesse momento, é uma máquina mortífera. E que o Estudiantes se prepare, porque eles são estudiantes ainda. E nós temos o professor. Se eles têm os estudiantes, gostou dessa, Bruno? Nós temos o professor. E o professor Felipe Luiz tá voando. Tá meteórico. Palmeiras ganhou, jogou a pressão pro Flamengo, mas parecia que não tinha pressão nenhuma. Foi 2 gols em 3 minutos, 3 gols em 30 minutos. Foi um atropelo. E aí, até sua mamãe deve ter falado para muitos de vocês: para de gritar. Mas não dava.
não dava pra parar de gritar gol. Uma boa tarde, Flávio Prado. Boa tarde, Bruno Prado. E eu faço questão de dizer, ele correu. Ele é frouxo. Eu vim pra São Paulo só pra isso. Deu 8-0, eu falei, eu vou. Eu quero olhar na cara do Vampeta de coque. De coquezinho. Acelera a máquina! Aí o que aconteceu? A máquina do pilhado acelerou, pisou no acelerador e o Vampeta correu. Ele não tá no programa hoje. É inacreditável que num dia que tem 8-0 do Flamengo, ele correu. E 8-0 não contra qualquer um, hein, Marcos André? Contra o Vitória dele, que demitiu até o treinador. A máquina rubro-negra, ela vai derrubando. Ela vai... Derrubaram o Carille. Não fica assustado, não. Porque ele levou de 8 da máquina rubro-negra. Flávio Prado já assustado. Eu sei que assusta. O que esse Flamengo faz, tá assustando. E é com esse coquezinho que Bruninho tanto gostou, que Flávio Prado achou charmoso, que nós abrimos o bate-pronto ao estilo Felipe Luiz. Bruno Prado, fala pra mim se eu tô exagerando. É a maior goleada da história dos pontos corridos. É a maior. Ninguém nunca chegou nisso. É o Flamengo liderando absoluto. E é o Felipe Luiz reinando e calando a boca de quem tentou falar mal dele no começo do trabalho. Meu amigo Bruninho, deixa eu ficar de ladinho com meu coque. Que beleza, né? Até respirou ali, ó. Até deu uma respirada, aliviar, calma. Hoje tem motivos pro senhor estar empolgado, né? Uma grande vitória do Flamengo, 8-0. O Flamengo tem algumas goleadas nesse campeonato, todas têm tem um desenho muito parecido. Contra o Juventude, o 6-0, contra o Corinthians, 4-0, contra o Fortaleza foi 5, mas foi um pouquinho diferente, no sentido de que Juventude, Corinthians e Vitória tomaram um gol logo de cara. Isso é uma marca muito forte do time do Flamengo, uma pressão enorme, principalmente no Maracanã, no início. Se faz o gol ali, a chance de uma goleada é enorme. Então ontem fez 2 em 4 minutos, né? Ali estava desenhado. 3, corrija isso, 3 e pouquinho. 3 e pouquinho. Não foram 4 minutos, né? Foram e outra 3 e coisa, pouco. Bruno Prado, Sim. se o Flamengo foi uma máquina, a nossa torcida hoje aqui tá uma máquina. 27 mil pessoas em 11 minutos. Deixa o like nessa porra. Olha isso. É o Flamengo do Felipe Luiz, Flávio Prado. É o Flamengo avassalador, meu amigo Bruninho. Sim. Ninguém te perguntou nada. Coquinho dá uma secada aqui, né? Mas tudo bem, faz parte, né? Eu acho um absurdo ficar secando os outros, mas faz parte, né? As pessoas fazem isso, eu acho isso um grande absurdo. Jamais vamos secar nenhum time, muito menos o Flamengo, né? Não vamos ficar secando o Flamengo aqui. Nessa empresa ninguém faz isso. Mas foi uma vitória fantástica mesmo, 8-0. Quando você falou que o Carille caiu, o Flávio Prado se surpreendeu, porque acho que também o Carille não teve a menor culpa nisso aí. Claro que tomou um nem o atropelo. nem o Vitória. Não tem nada a ver. Só imbecilidade. Essa demissão é uma imbecilidade. Foi ali um atropelo do Flamengo. É uma imbecilidade, mas tu vai falar da demissão do Carille lá pros 50 minutos de programa. Que eu quero ouvir o senhor falar do Flamengo. Não, eu quero ouvir o senhor falar da máquina mortífera rubro-negra. Primeiro o Carille. Mas assim, eu falei do Carille porque ele não teve culpa. Vai fazer o quê? Foi atropelado, né? Foi 2 gols logo no início do jogo, ali acabou o jogo. O Flamengo, quando ele faz o gol nessa pressão inicial, o adversário fica mais aberto, o adversário psicologicamente também vai lá pra baixo, o Flamengo ganha confiança, porque vai um time como Vitória no Maracanã, ele vai na motivação, qual que é? Vou tentar segurar, fazer o resultado aqui, se achar uma bola, fazer um golzinho, ok, às vezes acontece isso, aconteceu com o próprio Flamengo esse ano, contra o Central Córdoba, em outros jogos, é difícil, mas às vezes acontece. Aí quando você toma o gol logo no início do jogo, já desaba tudo, né? A ideia pro jogo, da parte tática, emocional. Então aí quando o Flamengo consegue fazer isso, ele derruba o adversário, que já é inferior. Aí você derruba o adversário em tudo, na estratégia, no emocional, e o Flamengo, ele continua, ele fica, ele aperta. Então é um time que, quando ele tem essa vantagem,
principalmente no Maracanã, ele vai atropelar mesmo, né? Como já fez com o Juventude, com o Corinthians e com Fortaleza, e agora com Vitória. Foi uma grande goleada, uma grande vitória do Flamengo e um jogo espetacular. O Flamengo, não sei se foi o melhor jogo do Flamengo no ano, que o time teve jogos muito bons, mas esse jogo, pelo número de gols, acho que acaba sendo, mas o Flamengo já teve outros jogos assim, então quando ele consegue fazer um jogo desse tipo, é muito bom de ver. Bruno Prado falou tudo. Eu vou fazer o programa assim hoje. Eu vou fazer de lado, eu quero mostrar meu coque, eu quero mostrar meu penteado, Felipe Luiz, e foi o que o Bruninho Prado falou, ô Flávio Prado. Bruno Prado deixou claro com toda a sua sabedoria e falou de forma educada o que eu falo de forma mal educada. O Flamengo, ele vai tratorar todo mundo que demole na frente dele. Tratorar! Foi o que o Bruninho falou. Se demole, vai atropelar. E vai atropelar. E aí, Flávio Prado, nós estamos falando de um Flamengo, por isso que eu botei meu coquezinho aqui, em homenagem a ele, porque nós estamos falando de um Flamengo que foi montado pelo Felipe Luiz. A gente tem que deixar isso claro. O Flamengo foi montado pelo Felipe Luiz. Ele pediu Saul, porque foi companheiro dele. Meu Deus, que alívio ver o Flamengo livre do Alan. Que alívio ver o Alan fora do Flamengo. Temos o Saul, qualidade, técnica, terno, jogando. Foi ele que escolheu Samuel Lino. Ele escolheu. A gente está falando de 2 jogadores do Atlético de Madrid. O Flamengo não contrataria esses caras se o Felipe Luiz não estivesse ali. Samuel Lino, Felipe Luiz disse ontem, a gente vai mostrar a declaração aqui, vale mais do que se pagou nele. Foi a contratação mais cara da história do Flamengo e o Felipe Luiz disse, vale o dobro ou o triplo dos 20 milhões de euros que ele custou pro Flamengo. Olha o que esse Samuel Lino tá jogando. É chama Samu mesmo. E aí ainda teve Emerson Royal, teve o Carrascal, tem Jorginho. É um Flamengo que joga muita bola. E aí, Flávio Prado, eu vou de encontro àqueles que querem questionar Filipinho, do Coque, e dizem, mas o meio-campo pode ficar sem pegada. Que se dane pegada, Flávio. Se você tem Saul e Jorginho junto com a Arrascaeta, você não perde a bola. Então você não precisa correr atrás do adversário. É ele que vai correr atrás de você. É um Flamengo de terno, é um Flamengo de coque. E eu continuo dizendo, seu frouxo Marcos André, você é um frouxo. Eu vim aqui no estúdio, no 8-0, eu avisei, eu vou sair do Rio para São Paulo para olhar na cara dele. E ele correu. Ele não veio. Você vê um frouxo quando ele bota o rabinho entre as pernas e ele corre. Mas eu vou esperar, Flávio Prado. Eu vou esperar ele aqui até ele voltar. E o primeiro programa dele na volta, eu vou estar com o meu coque para humilhar Marcos André nesse programa, Flávio Prado. Muito boa tarde. 2 observações. Primeiro, não foi ele que correu, foi você. Ele falou, se você me der 3 de lambuja, eu aposto. E você correu. Tô falando que ele correu do programa, animal. Ele não tá aqui hoje. Você correu da aposta. Ele não tá aqui hoje. Você correu da aposta. E ontem nós lembramos isso aqui. O Vampeta e tal. Ele falou, pois é. Então, você correu da aposta. E uma outra situação que eu queria te falar, cara. Tem um cara que apresentava o programa aqui, sem coque. Que até parece um pouco com você, mas não usa coque, né? E depois do jogo contra o Central Córdoba, esse cara esculhambou o Felipe Luiz. Você acredita num negócio desse? Como é que pode? Ainda bem que você veio hoje pra fazer justiça. Porque depois do jogo... Foi uma esculhamba, acabou com o cara. Isso aqui é o iniciante, não sei o que e tal. Felizmente você está aí hoje pra corrigir aquilo que aquele cidadão que não usa coque falou. Você fez a sua gracinha? Na gracinha não, eu só fiz. Você fez a sua gracinha? Se tem uma coisa que esse homem que hoje está de coque e já esteve sem, é culhão, é personalidade. Já falei 1000 vezes. Quem foi? Agora eu vou te perguntar, dá pra dividir câmera com ele, Coquinho, no estúdio novo? Divide a câmera com esse idiota. Isso, divide, que aí eu vou olhar pra ele aqui. Quem foi o primeiro a falar de Felipe Luiz no Flamengo? Fala pra mim.
Eu acho que foi o Rodrigo Viga, não lembro bem se foi o Rodrigo Como Viga. tu é ridículo. Como você é ridículo. Eu fui o primeiro nesse programa a falar. Tira o Tite, bota o Felipe Luiz. Que falavam, não tem ninguém pra botar no lugar do Tite. Tem! Bota o Felipe Luiz. Eu falei ou não falei, Bruno Prado? Não sei. Que loucura, Tenho que dúvidas. família mau caráter, gente. Tenho dúvidas. Que família... Tudo Temos bem. que pegar o VAR do programa. Tudo bem. Vamos... O Coquinho falou que você falou Carilli. Vamos nessa. Falei. Agora, é claro que contra o Central Córdoba eu critiquei. Não pode poupar Não foi time. você não, foi o cara sem coque. Foi o sem coque. Mas eu falei. Eu achei aqui, você falou um dia aqui, eu achei aqui, revendo os vídeos O quê? do Felipe. Claro que eu falei. Eu achei aqui, ó, eu fui achar no arquivo, achei. É claro que eu falei. É óbvio que eu falei. Então tem que me respeitar, ô tonto. E outra coisa, contra o Central Córdoba, ele errou. Só que aí ele aprendeu. Pilhadinho mostrou pra ele o caminho. Eu falei, tá rindo do quê, Bruno Prado? Eu falei, Felipe, respeite a Libertadores. Não pode poupar. E aí, parou de poupar, atropelou o Inter, atropelou agora o Vitória, líder absoluto, e o coquezinho pra você. Vai, pode falar. Fala do Felipe Luiz, depois da tua gracinha patética. Bom, primeiro é incrível, né? Quando eu vi Eu conheço o Flamengo de muito tempo e tal. Eu acompanhei aquele time do Zico maravilhoso, aquele pessoal da época que tinha os Arquibaldos e os Geraldinos, a banda, né? Os caras Jaime, Amanda, uma coisa. Aí quando eu vi o Flamengo com um técnico com coque, eu confesso que eu fiquei um pouco assustado, né? Porque fugiu um pouquinho da tradição do Flamengo e tal. Isso à parte, hoje eu fiz uma saudação num comentário que eu fiz logo de manhã, à volta do futebol brasileiro. Sinceramente, eu chego uma época que eu gosto de futebol. Então, quando eu falei aqui, vou falar de novo, que eu prefiro perder do Bayern, como o Flamengo perdeu, do que ganhar do Paris Saint-Germain, como o Botafogo ganhou, eu coloco de novo isso. Futebol brasileiro é outra coisa. Encheram de gringo ruim aqui, alguns poucos bons, a maioria ruim, e acabaram com o futebol brasileiro. Inclusive as bases aqui, elas revelam brucutus para serem vendidos para a Europa. Quando eu vejo o futebol brasileiro dando caneta, dando drible, lançamento longo, aproximação, passe curto, elástico para fazer gol, isso é o futebol brasileiro. Isso aí que é o... E outra coisa, o Vitória ontem era o Vitória por acaso. Por isso que é uma sacanagem demitir o técnico. Não tem culpa nenhuma, zero, culpa nenhuma. O Vitória ontem foi sparring, qualquer um seria sparring. Como o Inter foi sparring no jogo do meio de semana, e só não tomou demais porque o Flamengo tirou o pé, porque tinha outros jogos e tal. Outros vão tomar esse tipo de totó, a menos que o Flamengo mude a filosofia. Mas com esses jogadores que ele tem lá hoje, com esse time que ele jogou ontem, não tem pra ninguém, até logo, é um abraço. Então isso é uma volta ao futebol brasileiro. E eu, como já te falei várias vezes, o único time do Rio que eu tenho simpatia é o Flamengo. Já não dá para dizer a mesma coisa da torcida do Flamengo, né? Então, às vezes, você fica na dúvida, você fica meio assim e tal. Alguns torcedores do Flamengo, especificamente, você fala, pô, tal, era melhor que tomasse uma porradinha para você dar umas risadas e tal. Mas reconheço que vai estar muito difícil daqui para frente dar risada. Se tudo correr normalmente, se tudo continuar assim, e eu rezo para que continue assim, porque eu quero ter a vontade de assistir um jogo de futebol, como eu faço para ver o City, agora já não estou tão animado assim, como eu faço tudo para assistir o Manchester City, porque eu gosto de futebol, eu quero ver um time brasileiro que me faça ver futebol, coisa que hoje eu só assisto se eu estiver trabalhando. Se eu não estiver trabalhando, eu não tenho a menor vontade de ver time de jogos de futebol do Brasil. Mas eu vou querer no domingo, nem que seja depois de replay, eu quero ver o jogo do Flamengo contra o Grêmio. Então, esse é o futebol que eu gosto. Eu gosto de futebol por causa disso. Eu virei cliente esportivo por causa disso. Não por causa dessa porcaria que a gente tá vendo aí. Time defensivo, bicão, time que só joga em contra-ataque. Isso aí pra mim é lixo. Eu nunca respeitei o Simeone.
Quer dizer, respeito como profissional. Não. Mas nunca coloquei no nível dos técnicos melhores, porque ele é um cara Mourinho. Esses são os caras que jogam para destruir, não para construir. Futebol é construção. Se o jogo ontem fosse 8-7, seria maravilhoso. Não teve nem chance, porque é a diferença dos times e tal. Então o Flamengo vai tomar muitos gols, sim. Tomou pouco, né? Só tomou 9 até agora. Mas vai tomar, vai ter jogo que ele vai tomar. Não tem problema nenhum. O grande Santos, não quero comparar uma coisa com outra, até porque aquele tinha o Pelé, mas o grande Santos ele perdia de 6-3, perdia de 5-2. E, às vezes, tomava umas goleadas. Já tomou 5-1 do Guarani uma vez, para meter o 7 no segundo turno. Esse é o futebol brasileiro. Quero ver futebol brasileiro. Caneta, drible curta, aproximação, lançamento longo, jogar elástico. Esse é o futebol brasileiro. Então, foi uma delícia ver o jogo ontem. Uma delícia. O Carille é meu amigo. Eu lamento a saída dele e acho uma covardia, uma sacanagem. Era o Vitória, fosse o Bahia, não sei. Talvez não fosse 8, talvez fosse um pouco menos, porque a condição dos atletas é diferente. Mas 80% dos times do brasileiro, se tivessem lá ontem, teriam tomado o totó do mesmo jeito. Então acho uma sacanagem, é uma covardia. Como se a culpa fosse do Vitória. Então não teve culpa nenhuma. O Renato Kaiser ontem, quando acabou o jogo, ele falou, não tinha o que fazer. Nem pontapé dava, você não encontrava os caras, vai dar pontapé em quem? No ar? Quando chegava, cada jogador do Flamengo que tinha uma bola no pé, tinha 2 para receber a bola, opção de jogo. Isso é o máximo do futebol, é maravilhoso. Então, foi o Bruno sabe, com 10, 15 minutos de jogo, eu escrevi pro Bruno, falei, Bruno, isso aqui tá um absurdo. Comentei isso, falei, não dá, não tem como, né? Minha primeira intervenção ontem, começou o jogo e tal, né? Coloco o jogo do Palmeiras. Aí o Zé Manuel me chama com 3 minutos e fala, Flávio, sua opinião sobre o jogo. Eu falei, ele está decidido. E não tinha a menor condição, do jeito que estava jogando. Enfim, bem-vindo futebol brasileiro de volta. É isso que eu quero. Mas eu espero que tropece bastante para eu poder dar risada também, porque, como eu já disse, o Flamengo é uma maravilha, mas a torcida é mala. A torcida é mala. E aí eu sei que você quer ficar secando e você tá desesperado. Porque você quer me zoar e eu tô te zoando o ano inteiro. Eu, desesperado, eu quero mais é ver isso. Eu imagino. Isso que eu falo, o tamanho da tua cara de pau. Quando você tá escalado. Eu quero ver isso. Eu quero. Eu quero ver esse futebol. O jeito que tu seca o Flamengo, só você e o Vampeta secam. É verdade. Não. Aí é injusto. Todo mundo Toda a redação do Todo mundo seca. O problema é, entre secar e tirar um sarro com a tua cara, que é uma delícia, e ver o futebol bem jogado, eu prefiro ver um futebol bem jogado pelo seguinte, ontem era uma segunda-feira, 9 da noite, quer dizer, um horário que, né, normalmente você não tá, eu tenho uma pizza com os amigos, há mais de 40 anos, não deu pra ir e tal. Eu tava escalado. Se o jogo fosse usando a sua terminologia uma merda, eu ia ter que trabalhar do mesmo jeito. Eu saí daqui numa satisfação. Eu saí feliz, foi uma delícia ver o jogo. Eu ficaria muito chateado se eu não tivesse visto. Então eu quero, já que você vai trabalhar, é bom trabalhar em jogo legal. Porque jogo vagabundo você tem que trabalhar também. Você sabe disso. Se você tiver escalado, o jogo sendo vagabundo, e a maioria você tem que fazer. E esse é o jogo do prazer. Tipo, o jogo do City, quando eu vejo o City do Guardiola no auge e tal. Cara, o Bruno sabe disso, fazia qualquer coisa para ver o jogo. Quero ver o jogo legal, o jogo que eu quero ver. Quando você tem no Brasil o jogo que você quer ver, time que você quer ver, e o último que fez isso comigo foi o time do Flamengo, do Jorge Jesus, 2019. Antes tinha sido o time do Santos, do Chico de Soleil. É gostoso você ver jogar, eu gosto de futebol. Só que o que se joga aqui é algo muito parecido com futebol, mas não é exatamente futebol. E aí vem um time e começa a jogar futebol. É uma maravilha, adorei. E é legal que esse Flamengo, ele nessa de dar satisfação de ver jogar, é legal quando joga bem, e quando tem um dia de Central Córdoba também é legal, porque você se diverte do mesmo jeito. Então tem essa vantagem, né? Você se diverte. Mas é isso, não é nada contra o Flamengo, não. É mais pra ver a cara do pilhado. É contra mim. Pior é isso, é contra um companheiro de trabalho. Que é legal, que é divertido. Deixa eu ver aqui, É verdade. Eu não queria confessar, mas é verdade. Agora, pro azar de vocês, eu tô voando, eu tô de coque, eu tô aqui tranquilinho de coquezinho estilo Felipe Luiz, e aí eu vou falar uma coisa que o Flávio Prado tá dizendo que eu discordo um pouco. Eu acho, não o Carille, mas que o Vitória tem culpa um pouco sim. Jogou errado, jogou muito retrancado, só o goleiro entregou os 2 primeiros gols, pô. Leva debaixo da perna o primeiro, erra o passe no segundo. Eu não acho que qualquer time levaria o massacre que foi, mas também não acho que a culpa foi do Carille. Acabou o Mundial, ele ganhou o dinheirinho dele, secou os outros, estava tranquilo, ele estava feliz. Aí, Vamp, voltou à realidade. Voltou
até que ver jogo do Corinthians, até que ver a crise no Corinthians, e agora essa manifestação, da torcida contra ex-dirigentes, protestos, levaram foto, né, dos cartolas coladas em representações de caixões, né? Fizeram encenação de um cortejo fúnebre e depois queimaram as imagens em uma fogueira com cantos de protesto e exaltação ao clube. A manifestação, ela acontece em um momento de pressão por resultados em campo, turbulência política e revelação de gastos pessoais por ex-presidentes com dinheiro do clube. Aí, ó, tá aí, Vamp. Imagens, forca, caixão, depois queimaram, né, essas imagens, e também está perto da votação do impeachment do Augusto Melo, marcada para o dia 9 de agosto. É muito louca a situação do Corinthians, né, Vamp? Não tem muito um otimismo. O torcedor, cara, não vê esperança, só vai afundando. Parece que cada dirigente que entra vai empurrando o Corinthians mais para o fundo do buraco. Isso aí mesmo, Tico, que você falou, né? A gente não sabe nada. Por exemplo, ontem estava lendo que o Will Alberto renovou o contrato até 2030. O pessoal está querendo rescindir com o Depay, mas depois hoje é tudo mentira. A gente não sabe. O Corinthians vive talvez o pior momento da sua história na parte política, né? Ele que é fundado em 1º de setembro de 1910. Nunca teve essa parte política. Sempre teve oposição, situação, mas agora está demais. E aí as organizadas, sem violência, sem nada, como tem que ser, fez o protesto lá na sede do clube, lá no Parque São Jorge, né? Com alguns personagens que fazem parte da história do Corinthians, vários ex-presidentes, e até o atual presidente que está aí para ser julgado no dia 8 ou 9 de agosto, né? Que nem o Flávio fala, se não tiver nenhum liminar que casse, não sei o quê. E o Flávio, vou até falar um pouco mais curto, que o Flávio tem música aqui pra cantar. Tem um monte de coisa aqui, viu, Tico? Ele chegou cantando tudo. Verdade. Porque eu tava vendo o jogo do São Paulo, então não acompanhei muito. Eu tava no jogo. Você tava no jogo, mas aí dá umas informações. Mas é muito bem informado. Foi muito bem informado. Muito então, bom. Vive essa situação aí. Muito bom. É um momento muito difícil. Dentro de campo, quando a gente empata com o Cruzeiro, vai ficando ali aonde pode ficar, entre 7º, 8º, 10º, né? Tem ainda 20 rodadas, tem jogos a mais até dentro da competição. No final de semana, amanhã vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, mas a parte política, a torcida revoltada com tudo, pegaram ali vários deles, né, queimados no caixão. Eu vou passar agora a minha palavra pro Flávio. Ele chegou cantando aqui, tipo, na música aí, ó. Parada de sucesso ele. Vai, Flávio. Então eu quero ver se ele vai ter coragem. Sextou, Flávio. Escolhe uma aí, Flávio. O repertório é... Olha, primeiro gostaria de dizer que foi espetacular. Eu dei muita risada. Mas não foi pouco, não. Muita risada. Ontem à noite foi uma noite maravilhosa. Primeiro, uma informação envolvendo um companheiro nosso, que me fez dar muita risada. Mas ele não gostou. Pois é. Depois... Essa, se você quiser, eu dou. Depois... Essa eu posso dar. Depois de uma discussão... O Datena perguntou se ele ganhou um carro, foi? Foi. Depois... Carro de quem, Flávio? Ele ficou bravo. Não sei, pô. Pode casar aí? Eu acho que não sei. Foi isso. É o Datena, ele não ganhou o carro, não. Depois, uma discussão... Depois de uma discussão... Não, que ele falou para... Peraí, deixa por parte. Não, vai. Por parte vai chegar lá na notícia. Um companheiro nosso, você sabe quem é o Fefon, trabalha há muitos anos na RTV. O Datena perguntou para ele se ele tinha ganho um carro de presente do Boris Casoy. E ele, educadamente, respondeu aqui ao Flávio Prado e ao Fábio Piperno que ainda não aconteceu isso. Pronto. Não foi o Flávio ficou feliz porque é um companheiro ganhando um carro de presente. Eu nem sabia. Pronto, aí agora sim vai se juntar isso aí, tipo, vai se juntar. Agora, continua, Flávio. Aí, envolvendo aí na Santos Internacional, uma discussão no elevador com o nosso PH Sperber, reclamando da musiquinha que a torcida do Santos cantou
para a torcida do Internacional. E, finalmente, a maravilhosa manifestação. A música sem cantar é assim mesmo. Arerê! O Inter veio aqui foi pra perder. Arerê! Não era, não. O Inter veio aqui pra perder. É bem pior. Você sabe o que é a música, Tico? Não foi isso? É bem pior. É mais ou menos assim, aí vai de Sangalo, que é amiga do Tico. Mas aí é muito amiga do Tico, vai de Sangalo. Mas aí é o seguinte, nessa manifestação, foi divertidíssimo, foi engraçado, né? Porque as musiquinhas eram realmente engraçadas. Inclusive da Dudu Willi, envolvendo a história... Canta aí, Fábio, um pedaço. Eu não cantei nada dele. Eu não sei. Envolvendo a história do remédio... Canta, Flávio Prado. Mas eu não sei, eu não... Fala no meu ouvido. Pô, mas aquela que você tava cantando aqui... eu ouvi. É do Willi, seu brocha, leva o Andrés e toda a sua corte, qualquer coisa assim. Estavam cantando lá ontem. Não é você tá, pô. Eu só tô ouvindo. Eu sou, exatamente. Até fiquei chateado com isso. Vocês estão dando risada, mas eu fiquei chateado. Entendeu? Então foi uma noite realmente bastante... Agora, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Primeiro lugar, nesse período todo, de mais de 10 anos, onde realmente o grupo do Andrés concorreu muito para a destruição do Corinthians, o estágio terrível que ele está hoje, e que o Augusto Melo deu sequência com brilhantismo, até melhorando em alguns setores, né, o processo de destruição do Corinthians. A torcida que estava lá se manifestando, elas todas, tem parte direta nisso. O Andrés, inclusive, é oriundo de torcida uniformizada. O Corinthians, e aí você vê um monte de denúncias, tipo, os caras devem mais de 600 mil reais em ingressos que eles pegaram do clube e não pagaram. Tem cara de torcida uniformizada que tinha emprego no Corinthians, sem o devido aval do departamento jurídico, ganhando mais de 30 mil por mês. Ou seja, eles são do grupo. Eles estavam defendendo recentemente com ex-presidente o Augusto Melo. Lembra disso? Que eles, quando teve a invasão lá da sala da presidência, eles estavam juntos. Então, quer dizer, esse é realmente o tipo de gente que não pode se manifestar. Tudo que eles falaram, ok e tal, só que eles estão falando como se eles não fizessem parte disso. E eles fazem muito parte disso. Mas muito. Eles deram respaldo, eles estavam juntos, eles tiraram proveito. Então, realmente, foi engraçado, eu morri de dar risada, as musiquinhas foram criativas, tudo bem. Mas eles têm muito a ver com isso. Eles respaldaram muito esse tipo de situação no Corinthians. Mas muito. E respaldaram porque eles tinham retorno, porque eles tinham benefícios. Eles cresceram em cima dessa gestão que, né, desde lá de trás, eles estavam juntos. Por alguma razão, agora eles pularam fora. Mas aí aquela história de vocês fizeram, não. Eles estavam dentro de todo o processo. Não só com o Andrés e o time do Andrés todo, como também no Augusto Melo. Sempre tem o traço desses caras por trás. E, de novo, o Andrés veio de onde? De torcida uniformizada. Isso aí. Né? O Flávio, com a sua ironia, mas ele traz verdades. Né? Ele traz verdades. E ele mal me espera ainda. Ele tá achando que eu esqueci que ele me mandou mensagenzinha quando saiu o gol do Bragantino. E no final ele foi rasgado. No final ele foi triturado. Mas aí eu deixo para quando a gente for falar dos reforços de peso do Flamengo que estão chegando. Você não aprende, você tem que deixar de ser burro. Você sempre manda mensagem antes do jogo acabar. Aí você deixa um pilhadinho gigante no final do jogo. Entendeu? Porque você é engraçadinho, você faz brincadeirinha, só que você não espera o jogo acabar. Você está equivocado. Quando eu botei aquele gol, era o nosso gol de empate. É isso que você não está entendendo. Você olha no momento, no tempo ali direitinho. Quando sai o gol do Bragantino, eu fiquei chateado. Falei, nossa, Flamengo, pensei logo no meu amigo Pilhado, meu irmão Pilhado. Falei, poxa, Pilhado deve estar satisfeito, deve estar triste e tal, não sei o quê. E ele achando que eu tinha falado do gol do Bragantino, ele escreve assim: Flamengo desgraça. Eu falei, não, que é isso? Ele fez isso? Fez. Você vê como é que são as coisas. E eu tava comemorando o nosso gol de empate. E antes que chegue o gol da vitória, eu recebo essa mensagem chocado. Que é isso, entendeu? Então foi um erro de tempo aí. Eu acho que o meu celular deve estar com uma defasagem de tempo. Eu acho que é isso. Chegou antes, mas na verdade era né?
pessoal tá mal educado, mandando umas mensagens agressivas. Mas tal de, pô, eu solidário, cara. Eu solidário. Você acha que eu ia fazer uma coisa dessa? A gente vai falar sobre esses reforços de peso do Flamengo, né? Que a gente sempre fala, né, gente? É assim, são reforços assim de nível europeu, e são reforços de nível europeu. Flamengo e Palmeiras, o Botafogo também entrando nesse nível, eles estão gastando, gente, dinheiro pesado. O Emerson Royal eu achei até barato, tá? Para um jogador de nível europeu. O que o Flamengo vai pagar, 11 milhões de euros. Agora, vem Saúl, que já estava livre, é bom deixar claro. Só que agora está querendo Samuel Lino para pagar 25 milhões de euros. É um Flamengo que resolveu entrar na brincadeira, na janela de transferências. Mas, Piperno, você quer falar alguma coisa sobre esse protesto da organizada do Corinthians? Porque o Flávio trouxe isso, né? Eles estão protestando, mas eles sempre fizeram parte dessas diretorias, né? Então, aliás, brilhante esse momento. Qual é a música aqui, né? Realmente foi bacana, hein? Importante. Torcida do Corinthians muito criativa, só que cúmplice, como eu disse antes, de toda essa desgraça que se abateu sobre o clube. Quer dizer, então, hoje esse cenário de terra arrasada do Corinthians sempre teve a cumplicidade, por que não dizer, a parceria desses bandos. Hoje, por exemplo, tem uma reportagem no portal UOL sobre a questão da biometria facial causando problemas lá no Corinthians. E por quê? Porque no Corinthians também se descobre um esquema de, digamos, desvio de ingressos, né? Na forma de cortesias. São mais de 1.000 ingressos por jogo, segundo lá, enfim, a reportagem. E esses ingressos eles acabavam desviados indo para onde? Em cambistas, que abasteciam quem? Diversos bandos. Agora, olha só que coisa interessante. Piperno! Oi. Um minuto. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Pode falar, Piperninho. Então, aí, com a implantação da biometria facial, então o público na arena, o público no último jogo do Corinthians foi bem menor do que a média, foram 32 mil pagantes, 33 mil por aí. E, curiosamente, a arrecadação foi maior do que alguns jogos com arena de casa cheia. Por quê? Porque agora os caras tiveram que, de fato, pagar. Então, o Corinthians parece aquela árvore aí que tá cheia de fruto maduro, lá quando você balança assim, cai de tudo, né? Então cai cartão corporativo, compra de remédio lá para ereção, compra, enfim, disfunção erétil, né? Esquema de desvio de ingresso. Acontece de tudo o Corinthians. E o que esses bandos fizeram nesses anos todos aí? Nada. Muitos deles, inclusive, se beneficiaram disso. Então, com que moral que essa turma agora vai fazer manifestação, vai levar caixão de defunto, vai lá na sala do presidente deposto, vai, por exemplo, protestar contra o presidente que não está mais no cargo? Ué, eles participaram de tudo isso. Então, uma coisa, eles participam, eles atuam politicamente na vida do clube. Essa é uma desgraça que também se abateu na vida do Corinthians. Porque, vejam só, um dos pontos de virada na gestão do Palmeiras, no momento lá do Paulo Nobre presidente, foi quando, o Paulo Nobre, que também, lá no passado, fez parte de torcidas e tal, colocou todo mundo para fora, brigou lá com um monte e tal, afastou, quebrou a cadeia de privilégios dessa turma toda e passou a profissionalizar a gestão. Então, no dia que o Corinthians pensar em profissionalizar a gestão, o Corinthians vai de cara fazer uma tremenda economia e melhorar muito a sua governança. Agora, será que de fato o Corinthians vai se propor a isso? Até porque, no dia 9 de agosto, quando for feita a tal da Assembleia, o Corinthians ainda corre o risco de ver o retorno de um presidente que hoje é réu numa ação na qual ele é acusado de roubar o próprio clube que ele pode voltar a presidir. Olha só que coisa maluca o Corinthians de hoje. Né? É uma loucura. Tem uma coisa, viu, Pilhado, que eu esqueci de falar. A tal da torcida aí, que fez aquela fanfarronice de que ia pagar
pagar o estádio com vaquinha, que não deu nada, né? Agora estão falando que eles vão organizar uma SAF para comprar o Corinthians. Beleza, meu. É brincadeira, né? E tem cara que entra nisso, gente. Só fanfarronista. Pode dar dinheiro por isso aí. Não. Tem gente que vai dar dinheiro por isso. Tem. E tem cara que também finge que dá dinheiro, ou dá dinheiro para poder tirar proveito. Está voltando para a rádio, Flávio? Está voltando aí para a Rádio Jovem Pan, e aí eu te devolvo a palavra. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio no YouTube. Fala, qual o seu deboche do momento? Não é isso não. Imagina, os caras ficam jogando e nem nego embarca nisso. Eles vão fazer uma SAF, organizar uma SAF da torcida uniformizada para comprar o Corinthians. Brincadeira, gente. Isso aí é piada, né? Isso é uma piada. E aí, realmente, se fosse verdade, seria uma desgraça. Mas não tem a menor condição de fazer. Quem de dinheiro sério vai querer botar dinheiro nisso aí? Quem? Não existe. Imagina, se alguém vai querer, alguém sério, um empresário, alguém que tenha dinheiro de verdade, vai querer entregar para esses caras o clube. Aí ferrou de uma vez mesmo. Aí até logo, né? É melhor fechar. E é meia boca, o Rigoni é meia boca. O Marcos Leonardo é um grande jogador. Mas ainda assim, as finanças do clube devem estar na prioridade. E essa coisa do cara jogar de graça, jogar por valor simbólico, gente, isso aí é profissionalismo. O cara é profissional, isso é a profissão dele. Esse é o trabalho dele. Você que está nos ouvindo aí, seja o trabalho que você faça, você toparia trabalhar durante X tempo de graça, simbolicamente? Onde você começou a carreira, Pilhado? Na Globo mesmo? Não, comecei no Lance. Então, você iria pro Lance por 6 meses de graça porque você trabalhou no Lance inicialmente? Não. Então. E não seria mercenarismo, nada, não é questão. Você é profissional. O cara não pode te pedir para fazer de graça uma coisa que você vive de fazer, né? Então o cara não pode te chamar. Não, o que você faz? Você é um apresentador, você trabalha na rádio. O cara não pode te pedir para fazer isso de graça, porque é o seu trabalho, é a maneira como você mantém a sua família. Isso vale para o jogador de futebol. E com 22 anos ainda não fez o pé de meia. O Vampeta lembrou isso aí. E mesmo que fez o pé de meia, aumenta o pé da meia, pô, não tem esse negócio. No caso dele fez, né? Arábia Saudita, Benfica, fez já, mas vai ganhar muito dinheiro ainda. Não. Né? Pro padrão de vida que ele provavelmente tem, não fez, né? Mas... Não, e outra, ele vai jogar, mais 10 anos, mais 12 anos depois, vai ter que viver até os 80, 90 com esse dinheiro. Essa conta que os caras não fazem. É facinho, Flávio. Vamos lá, vamos pegar aqui. O Neymar vai de graça? O Neymar vai de graça pro Santos? Gratidão. Uma baita bala, pô. Não, é isso que eu tô falando. E não deve mesmo. Não, eu tô falando. E o Marco Leonardo tá nesse patamar? Pra abrir mão agora de salário? Exatamente. Não dá nem pra comparar o que um ganhou com o que o outro ganhou. E os dois têm que ganhar. Tá tudo É isso que eu tô falando, ainda não tá no patamar de E o jogador de futebol tem outra questão, você nunca sabe o dia de amanhã, né? Às vezes uma lesão muda seu destino. Então, quando o jogador de futebol está numa fase que ele ainda está preparando para ficar rico, quando ele tem essa chance de ficar rico, ter muito dinheiro, nunca mais se preocupar, 3 gerações dele estão tranquilas e tal, o pai e a mãe estão bem, os irmãos, a família, mulher, filho, neto, o que for. Até chegar nesse patamar, o cara tem que percorrer uma estrada, leva alguns anos. Quando ele não percorreu essa estrada ainda, isso para os que têm essa chance, que são poucos, a maioria não ganha muito dinheiro, a maioria ganha pouco. O Marcos Leonardo tem potencial para ganhar muito, já ganha muito bem, ganhar muito mais. É muito cedo para fazer essa escolha, de abrir mão, mesmo que ele quisesse, porque você não sabe o dia de amanhã. Às vezes você tem uma lesão e muda completamente tudo. De um dia pro outro, exato. Exato. O cara não consegue se recuperar mais, não consegue. Qualquer atleta está sujeito a isso. Mesmo com o avanço da medicina esportiva, você tem uma lesão grave, de repente você não consegue mais voltar a jogar tão bem, ou entra numa fase ruim. Você vê, por exemplo, um jogador que não se machucou, por outras questões, né, que cabem a ele, despencou. O Arthur, que acabou de voltar pro Grêmio. Também não voltou de graça, não. Não voltou por amor ao Grêmio e tal. Voltou porque na Europa ele foi fechando portas. Ele jogou em times grandes e não se firmou. O Arthur é um ótimo jogador, super promissor. Todo mundo acreditava que ele fosse um titular do meio campo da seleção. Ótimo toque de bola, bom passe, jogador inteligente. O Arthur andou. Agora voltou lá pro Grêmio. Mas não voltou de graça. Também não é obrigação de voltar, pelo contrário, como disse o Flávio. E a carreira dele, de um momento para o outro, desandou. Então isso acontece também. E tem uma coisa muito interessante, que às vezes você viu uma vez no filme, nunca mais esqueci. O cara tinha uma grana guardada, e aí ele queria fazer alguma coisa, alguém precisava do dinheiro, falou, pega isso aí. Não, esse dinheiro não é meu. Como não é meu? Não, isso aqui é do velho
fulano. Né? Então, quer dizer, eu fiz o livro do Djalma Santos, fui na casa dele, estava com 82 anos. Cheguei lá, ele morava em Uberaba, na periferia, com uma casa legalzinha e tal. Ele tinha um carrinho, era um carro bem simples, bem popular. Aí eu falei para ele, Djalma, você ganhou dinheiro na sua carreira? Ele falou, muito. Aí ele falou assim, você deve estar imaginando por que eu estou nessa casa e por que eu estou com esse carro. Ele falou, cara, eu parei de jogar com 43 anos, faz 40 anos que eu parei, eu estou me sustentando com aquele dinheiro até hoje. Então o cara, e o Djalma foi aceitando, diminuiu o padrão de vida, normal, morreu com dignidade, tudo bem, morreu no ano seguinte. Agora imagine o cara que quiser manter o padrão de vida dele. E hoje o Djalma chegou a 83, era uma raridade. Hoje é normal. Hoje as pessoas vão viver. Tendência essa molecada que está aí com 20 anos viver até 90 e tal. As pessoas da geração dele não viviam tanto tempo. Claro, quer dizer, esse dinheiro que ele está ganhando é para 50 anos, velho. 50, 60, sei lá quanto. Ele vai parar de trabalhar, talvez tenha que parar. A gente não sabe como é que vai ser o futuro. Vai ser treinador, vai ser empresário, não vai fazer nada, vai abrir um negócio e a coisa não vai andar. O cara tem que manter. Então, esse dinheiro que ele teoricamente abriria a mão, ele está abrindo mão do velho Marcos Leonardo. Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer que isso. Eventualmente ele vem a ter, a responsabilidade que ele passa a ter quando ele tem filhos e tudo mais. Lógico, ele não pode fazer isso. É o trabalho dele, a profissão dele. Por isso que essa coisa de amor à camisa, o caramba, velho. É dinheiro, não tem. É profissionalismo. Não tem nada de mercenarismo, é profissionalismo. Eu até acredito assim, que um jogador que já está com a vida feita, ele pode eventualmente falar, eu já estou por cima da carne seca, minha vida está tranquila, eu posso ficar gerações sem me preocupar. Eu quero voltar a jogar em tal clube e o cara pode voltar a jogar, ok? Ganhando, não ganhando nada, mas ó, quanto vocês podem me pagar? E quanto você pode me pagar no time grande, no mínimo é 300, 400, 500 mil. Não estou falando do cara ganhar salário mínimo, não. Então você imagina, por exemplo, um camarada que já está com a vida feita, joga lá fora. Aí ele ganha salário de milhões. Aí um clube fala, posso pagar você 350 mil. É ruim? Sério, é ruim? Porra. Não é ruim, é bom pra cacete, porra. Vou pagar 350 mil todo mês, é o que eu posso pagar. Não posso pagar você 2 milhões, 1,5 milhão que nem ganha o outro. Não, mas eu quero vestir a camisa e tal. Esse cara já tem casa, carro, dinheiro aplicado, propriedades, já tem mansão, tem tudo. Quer dizer, ele não vai gastar nada, ele né? Nada. Vai sobrar. Então, se ele quiser mesmo, ele pode, mas ele tem que ganhar um salário por isso. Claro. Agora, esses jogadores que voltam, e repito, é direito deles, pelo amor de ninguém está criticando aqui, não voltam para ganhar salário simbólico. Eles voltam para ganhar salário de mercado. Todos eles voltam ganhando salário de mercado. Estão de parabéns, é isso que tem que fazer. Mas é a profissão deles. Vai fazer o quê? É quando alguém vem lá não sei de onde. Ele vai ganhar menos que não sei quem. Vai abrir mão. Como disse o Ramp aqui, pô, cara, foi jogador que conviveu com o jogador a vida inteira. Pô, peraí, gente. Vou contar uma história aqui. Essa aqui é fato real mesmo, né? Porque as outras não são, tem né? algumas que aumentam um pouquinho. Mas essa é fato real. Não, tem várias histórias de várias coisas. Uma aumenta um pouquinho, mas essa aqui, eu tô vendo o jogo do Campeonato Brasileiro, Flávio. Tô em casa deitado no ninho, aí tá jogando Portuguesa contra não sei quem, né? E o Candinho, treinador da Portuguesa, diretor, treinador. Aí a Portuguesa tá perdendo o jogo, Tico. Perdeu o jogo, o goleiro Calaça tomou 2 frangos. Aí termina o jogo, Candinho, a diretoria, queremos contratar um novo goleiro. Portuguesa procura um novo goleiro. E automaticamente está jogando o Milan, jogando beach soccer lá no Guarujá. Eu tô vendo o Dida no gol, Dida, Serginho, o Milan, jogando na areia. Eu aqui pensando alto, digo, pô, Dida, velho. Aí liguei pro Candinho. Ele fala, eu digo, professor, eu vi aqui que o senhor tá querendo goleiro, pô, traz o Dida. Pô, Pedro, mas o Dida já parou de jogar tem 1 ano. Digo, mas o senhor sabe que o Dida é fera. O Dida se cuida pra caramba. Não, mas já tem 1 ano parado. Digo, o senhor tá treinando todo dia, já tomou 3 frangos. Aí o Candinho... o Candinho aí deu uma risada e falou, será que ele topa? Aí o Dida não tá sabendo de nada. O Dida, o Serginho não tá sabendo de nada. Aí eu ligo pro Dida, termina o jogo, eu digo, ô Nelson, fala, Vamp. Quer botar jogar não? Ele falou, não, tô com proposta do Bahia, do Avaí, mas não quero mais jogar não. Eu digo, velho, vai ficar enchendo o saco de Lúcia. A Lúcia é a esposa dele em casa. Tem uma proposta ali de quê? Eu digo, da Portuguesa. Não quero jogar mais não. Eu digo, Nelson, quanto é que os caras pagam lá? Aí eu ligo pro Candinho. Olha só, tu foi um empresário. Olha só, fita. Ligo pro Candinho. Professor, fala, Vamp. O Dida falou que topa jogar. Mas ele quer saber quanto paga aí. Não, o maior salário aqui é o Edno. Lembra o Edno, atacante? Edno. O Edno aqui, quanto é que o Edno ganha? Acho que ganhava 90. Eu digo, pô, a Dida vai topar por uns 70, 60, né? Tá aí, pra sair de casa. Dida! O homem lá topa, parada. Quanto é lá? Não, lá pagar 70, 80. Não, nem fudendo, não vou jogar por isso. Quanto, Dida, você quer? 100.
Aí liguei pro Candinho. Candinho, o homem topa por 100. Candinho, não, mas o teto é o Ed. Eu digo, o Ed não é o teto, mas sabe quem é o Dida? O mundo todo vai... Pô, professor, paga aí esses 10. Peraí que eu vou ligar aqui. Ele ligou pra alguém lá. Fechado, topa. Aí eu todo feliz, né? Digo, vou pegar uma moeda aí, né? Eu não tava entendendo essa agitação toda. Tô aqui, tô em casa, parei de jogar. Eu trabalhava na PAN, só tava lá no Adax como presidente da 4ª divisão. Eu digo, as contas vai chegando, né, mano? Aí, Flávio, ligo pro Dida. Dida, todo feliz. O homem topou lá pro 100. Não, mas e o aluguel? Digo, o aluguel é mais 5 de aluguel. Eu digo, Dida, tá dificultando a porra, dificultando a parada. Tá. Professor, Dida topou, tá tudo fechado. Eu vou arrumar um apartamento aqui no Tatuapé, o aluguel deve ser uns 5 pau. Mas tem que pagar o aluguel. Eu digo, professor, o homem vai morar na rua? Tira dos 100. Eu digo, não, professor, já tá tudo fechado, o cara é difícil pra caramba. Fechou o Dida, a Dida falou assim, na apresentação você vai comigo. Eu digo, eu não posso, porque eu sou presidente do Grêmio Osasco, sou presidente de clube, pô. 4ª divisão, mas é 4ª divisão, né, Flávio? Pô, vai o Serginho, o Dida, sabe o que acontece? O Dida pega, Flávio, pega tudo no Campeonato Brasileiro, vai pro Grêmio. Eu tô lá em Angra, quando eu vejo o Dida fechou, eu digo, pô, o Dida não me deu nada da Lusa, né? Eu digo, o Dida fechou mais um contrato com o Grêmio aí, 1 ano, ganhando 4 vezes mais do que ganhava na Lusa. Eu digo, cresceu junto comigo no Vitória. Ô, Nelson, e eu? Eu o quê? Pô, você tava parado, arrumei um contrato na Lusa que deu quase 1,5 milhão. Agora você foi pro Grêmio, eu tô sabendo que o Emerson, que jogou com nós, é o diretor do Grêmio. Tô sabendo já tudo que o Luxemburgo lhe levou. Eu não vou ganhar nada. Depois eu pago um almoço. Que almoço, irmão? Você tá maluco? Que almoço, rapaz? Cheio de conta pra pagar, que almoço? Ó, faz o seguinte, não fala mais comigo, não. Acabou nossa amizade, começamos junto do Vitória, aí liga a esposa dele, Lúcia, vocês são amigos, vai brigar por causa disso? Brigar o quê, Lúcia? O meu 2 salários aí pra você, tirei ele de casa pra não ficar enchendo o seu saco. Ganhou dinheiro, levando mais dinheiro pras crianças. 1 ano sem falar com o Dida. Quando eu olho o Dida assina com o Inter. É difícil sair do Grêmio e para o Inter. Assina por mais 2 anos no Inter, ganhando igual ganhava do Grêmio. Eu somei tudo, dava em torno de... Na época não tava 6 por 1, né? Dava em torno, tudo nesses 3 contratos, dava em torno de $5 mil. Ou $5 milhões. E eu não ganhei nada. Aí encontrei ele agora no jogo da seleção, eu digo, aí, ô fariseu, sei lá, jubizeu, aquelas coisas que tem lá na Bíblia. E aí, você com sua história não, você ganhou um dinheiro e não me deu R$1, irmão. Ainda queria pagar um almoço pra mim. Eu não passo fome não, mas tinha conta pra pagar. Ou seja, o Dida já feito, não abriu mão de nada. O Marco Leonardo... Se você não fala, eu falo. Então o Dida é um traíra. É isso. Se você fez tudo isso pro Dida, ele não te deu R$1, a gente fala ao vivo aqui que o Dida é um traíra, olho grande. Aí o Serginho, lateral esquerdo, que cuida da carreira dele, amigo, que é o representante do Milan aqui no Brasil. Aí, Mané. Aí, Mané, eu digo, Mané mesmo, sou Mané mesmo, vocês não me deram R$1. Que você não quis o almoço. E por isso que agora eu conto mesmo. Aí o Valdomiro, o zagueiro, falava, pô, eu não gagueja pra caramba, Valdomiro. Não acredito que não te deu nada. Não me deu nada, publicamente. Como é que o Marco Leonardo vai abrir agora? O Dida, com toda a história, não quer abrir mão de nada, o Marco Leonardo vai abrir. E o Dida tava parado 1 ano. Gente, mas que traíra que é o cara, pelo amor de Deus. Mas eu gosto dele, Nelson Jesus é meu parceiro. Não, tu gosta porque teu coração é foda, mas não deveria gostar. Mas o almoço? Porra, e o almoço cara, que ele não quis? O Vampeta recuperou a carreira do cara, o cara não deu R$1, pô. Foi pra Lusa, da Lusa foi pro Grêmio, 1 ano no Grêmio e 2 anos no Inter. Tinha parado. Jogou mais 4 anos, Flávio. Tava parado. E comissão do Vampetinha, nada. Nada. E eu tô pagando conta até hoje. Vai que toca no coração dele depois dessa resenha. Tudo chega. Ô, Nelson, vê se toca aí no coração. Me liga, o número é o mesmo. Vê se toca no coração, deixa de ser traíra, deixa de ser olho grande, passe a valorizar seus amigos, não sobrou nada, não sobrou nada. Ah, que loucura, irmão, que loucura. Tá vendo, Coquinho? Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Uma tarde elegante para todos vocês. Uma tarde, assim como o segundo Castilho, que já previa que ia ser um baile no Equador. Que ia ser um baile. Eu tô prontinho também, porque eu entrei nesse baile, eu fiz papel de palhaço, acreditando no Corinthians, porque o Flávio Prado avisava. E eu dizia, não,
O Corinthians está com um time forte esse ano. E aí, foi um baile do Barcelona de Guayaquil. O treinador, o segundo Castilho, que é o nome dele, que me inspirou para esse visual aqui hoje, que eu também vou para esse baile, ele já previa tudo. Bota as imagens dele, Kaique. Bota as imagens dele, porque o cara tirou onda. Olha aí o sorrisinho. Olha aí. Vestido de gala. O cara tava de gala. E gala foi o futebol que o Barcelona de Guayaquil fez. Foi um baile do time do segundo Castilho. E como se não bastasse o baile do Barcelona de Guayaquil, a gente tem que falar da falta de vergonha na cara desse time do Corinthians. Isso que aconteceu ontem foi uma falta de vergonha na cara. O torcedor do Corinthians, ele tem que estar muito puto. Ele tem que estar revoltado. Por quê? Porque esse time não é o time que estava lutando contra o rebaixamento. A folha salarial desse time, se você comparar com o do Barcelona de Guayaquil, é assim, é gigantesca, é muito maior. Para levar de 3-0, do jeito que foi, nem dá para eu oferecer o meu ombro pro meu grande amigo Marcos André, porque eu tô puto que nem ele. Porque eu fiquei defendendo o Corinthians. Não, Flávio Prado quer fazer o personagem. Corinthians foi campeão de Libertadores. Corinthians ganhou invicto do Boca numa final. E o Flávio falando, fala castelhano, o Corinthians passa vergonha. E aí, meu amigo, não só o Corinthians, eu passei vergonha defendendo e que esse time mostre pelo menos vergonha na cara no jogo de volta. Passar vai ser muito difícil, mas o torcedor merece que esses caras, pelo menos, honrem a camisa do Corinthians como eles não fizeram ontem no jogo de volta. Foi um papelão, foi um massacre, foi um show, foi um baile de gala comandado pelo segundo Castilho, e por isso eu tô aqui. Não tinha uma gravatinha borboleta, queria muito uma gravatinha borboleta para estar no estilo segundo Castilho, mas eu faço questão de estar vestido a caráter para falar da pouca vergonha que foi esse jogo. O torcedor corintiano não deve estar acreditando, a Libertadores está quase impossível, a competição mais importante do Corinthians no ano. Ele pode ter jogado fora com 3-0, humilhante no Equador, e eu hoje tenho a obrigação de passar a palavra para o Flávio Prado, porque ele é tonto, ele é bobo, ele é um personagem, mas ele tem que tirar onda com a minha cara hoje, porque ele avisou, eu defendi o Corinthians e ele vai estar presente. Antes de tudo, meu amigo Marcos André, eu tô aqui para o que você precisar. Eu sei que o momento não é fácil, eu sei que o momento é difícil, eu sei que o momento é constrangedor, mas o meu ombro, de onde eu estiver, ele sentimentalmente estará com você. Flávio Prado, você me avisou tanto. Você disse, o Corinthians em Libertadores é papelão. Quando se fala castelhano, o Corinthians não dá certo. Eu fui um palhaço, eu fui um idiota, eu assumo, eu acreditei no Corinthians, e é claro que ontem, mesmo no meu aniversário, eu tive que ligar no Canelada, no jantar com a minha família, para ver a sua carinha diante de tudo isso. Que papelão do Corinthians, Flávio Prado. Muito boa tarde, pilhado. Não foi papelão, é normal. O Corinthians, ele fez a parte dele, Corinthians. É sempre assim. Essa não é a primeira, é a enésima, não é a última, viram outras. O Corinthians em Libertadores, ele não funciona. Ele arruma crise. É só a gente olhar como estava o Corinthians antes de começar a Libertadores, antes de jogar com aquele time lá que tinha Bedel,
tinha o gordo da cantina, tinha um outro de estudante, aquele time lá da Venezuela, né? Tudo amador. Então tinha o motorista da perua escolar. Então, bem, o Corinthians, ele estava com a melhor campanha do Campeonato Paulista, com uma arrancada espetacular no Campeonato Brasileiro. O Depay, veio o técnico da Holanda para ver o Depay jogar aqui e tal. Jogaram com aquele time. Libertadores, hablando espanhol. O que aconteceu? Depay ficou gordo, foi pra farra. O time do Corinthians é pipoqueiro, não vale nada, não serve pra mais nada. Querem matar todo mundo. Ramon Dias, que era uma unanimidade, está ameaçado. Jogou Libertadores, dá problema. Tem coisas que você não consegue fazer. É dar uma Ferrari para eu dirigir. Não dá. Eu não sei dirigir nem meu carro normal. Não dá. É pedir para um cozinheiro de bacalhau fazer sushi. Não dá. É fora do Corinthians. Isso aí não pego, não acendo. Agora, o que vai acontecer? Domingo vai ganhar do Santos. E aí volta aquela euforia toda e os caras acham que vão ganhar na quarta. E até em algum momento pode dar a impressão que faz 1-0 e acaba perdendo. Não tem jeito, é DNA. Tem coisas que você não consegue fazer. Tem coisas que não fazem parte da sua história. Aqueles maravilhosos operários que fizeram a fundação do Corinthians, né? Que eram pessoas super humildes, tal, alfaiates, pessoas lá do Bom Retiro. Eles não tinham Libertadores, então eles já fizeram o Esporte Clube Corinthians Paulista, já colocaram no estatuto, é aqui, vamos resolver nossa vida aqui e tal, na Zona Leste. Demorou para sair da Zona Leste, ganhar o Campeonato Brasileiro, agora internacional já é demais, né? Teve a aberração de 2012, mas é aberração você não conta. Então, normal. Dá a impressão que faz 1-0. Normal. Tudo dentro da normalidade, outros papelões virão e outros. Aí vão dizer, não, você fica de sacanagem. Não estou tirando sarro, eu só estou falando a verdade, a história. Eu jamais irei tirar sarro, jamais. Agora, eu acho que a torcida deve ir lá na quarta-feira, eu apoio essa ida, porque uma das coisas que eu mais gosto de ver é aquela carinha do fim do jogo, os caras comendo unha e tal. Eu acho isso maravilhoso. Então, por favor, compareçam ao estádio, tenham a certeza que vai ganhar, e aí aquela carinha linda, né, que é focalizada, aquele desespero, e os caras choram, aquilo é muito bonito e não pode ser perdido, Pinato. Você é ridículo, né? Você é ridículo. Você gosta de ver o sofrimento dos outros. Agora, hoje, eu tenho que ceder. Eu te acho ridículo, eu te acho tonto, eu acho tudo, mas você me fez de palhaço. Ontem, a quantidade de direct que eu recebi, escuta o Flávio Prado, pilhado, escuta o Flávio Prado tinha razão. Cara, que inacreditável, foi um show de bola e o Corinthians não fazia nada. Você tá rindo do quê, cara? Do que você tá rindo, cara? Eu não tô rindo, não. É um cacuete, sabe? Como é que eu vou achar graça de um time brasileiro sendo esmigalhado desse jeito? Eu tô chateado, eu tô triste. Agora, então você tá dando sorrisinho. Mas se o Corinthians reverter em Itaquera... Ué, você acha que é impossível? Nossa Senhora. O Corinthians vai ganhar de 4 no... Ai, meu Deus do céu. Pênaltis, ué. O que você esquece? Se for pros pênaltis, perde nos pênaltis, pô. Esquece. Fosse Campeonato Paulista, era outra coisa. Esquece. E, ó, é melhor, porque senão ia levar essa crise lá pra frente. Ia começar a fazer papelão na fase de grupos e tal. Esquece. Para com isso. Ainda vai pra Sul-Americana e ainda vai perder 2 coisinhas feias ainda esse ano, hein? Tem mais isso aí também. Podia ter caído lá com o time dos B10, que aí ele já estaria livre de papelão, já não jogava mais jogo internacional. Agora, favorito no Campeonato Paulista, aumentou o favoritismo, hein? Porque agora ele vai entrar na vida dele, naquilo que ele sabe fazer bem e com raiva, precisa mostrar serviço e tal. Então, beleza. Gente, como você é ridículo, né? Flávio Prado, ontem você não esteve no Canelada e falaram muito de você no programa, né? Devido a mais uma eliminação do Corinthians em competições internacionais, o Pilhado se autodenominou um tonto
por ter apostado no Corinthians de novo. Você concordou com isso. Todos concordamos, né? Acho que ninguém discutiu, né? Não, ninguém está aqui para desmentir ninguém. Ele falou, eu sou muito tonto de apostar no Corinthians. Fala, tá bom. Não discordamos. Mas de novo, né? Ele não queria pagar. Verdade, que teve até um VAR aqui, que a gente colocou a gravação do dia do sorteio da Sul-Americana. Depois a gente pode até colocar de novo aí. Quando eu disse de uma frase singela, o Corinthians está morto. Ontem nós colocamos de novo isso no programa e descobrimos que o Pilhado chegou a apostar R$100 com o Piperno na classificação do Corinthians e perdeu, né? E ontem ele tentou argumentar que não era vaga na repescagem, enfim. Mas ele perdeu R$100. Então ontem... Perguntaram muito de você, você não estava. Então vamos começar com você nesse assunto. Corinthians eliminado, terceiro lugar no grupo, não vai nem para o playoff. Ficou atrás do Huracan e do América de Cali. E por muito pouco não classificou, mesmo perdendo, porque o América de Cali estava conseguindo perder para o Racing do Uruguai em casa. O gol do Racing do Uruguai. Sim. Que absurdo que foi feito. Quer dizer, eles fizeram tudo que podiam para ajudar, né? Mas, bom, uma boa tarde a todos. Normalíssimo, o Corinthians ficar fora, normal. Foi bom para o Corinthians, porque agora ele pode se dedicar àquilo onde ele tem expertise, ou seja, no futebol brasileiro. Campeonato Brasileiro não tem chance no Campeonato Brasileiro, mas ele pode se dedicar às Copas, com a Copa, né, do Brasil, com certo cuidado, para não deixar o Campeonato Brasileiro de lado e ter problemas na classificação. O Corinthians vive um momento terrível com tudo que está acontecendo lá, na parte política, mas não é por isso que ele foi eliminado. Ele seria eliminado de qualquer forma. É o Corinthians, por qualquer razão, embora eu entenda, é um time em ascensão. Em ascensão? Em ascensão. Em 1910 ele foi fundado com 80 anos para ganhar um campeonato brasileiro. Aí ele não disputava Libertadores. Aí passou um tempo, começou a disputar, até ganhou uma, no melhor estilo Once Caldas, Colo-Colo e tal. E de vez em quando ele participa. Ele nem participava, quer dizer, está em ascensão. Essa ascensão, em algum momento ele pode se transformar numa equipe internacional. Por enquanto, honra muito o seu título de Esporte Clube Corinthians paulista, né? E um time paulista pode perfeitamente ganhar uma Copa do Brasil. Um brasileiro pelo time do Corinthians de hoje não dá. Mas não aconteceu nada de anormal, tudo certinho. Mas o Racing jogou com o time reserva. Muda nada. Huracan. Muda nada. Não muda nada. O Corinthians ele consegue. Quando é torneio internacional, aliás, vou falar pela 10ª vez, não fosse o Corinthians, essa bobagem de se classificar para repescagem da Copa Sul-Americana, da Libertadores, o Ramon Dias ele estaria aí. Toda essa confusão começou quando ele começou a ter problema com o time da Venezuela, depois tomou um vareio do time do segundo Castilho com aquele traje, né, que parecia feito de encomenda para aquele baile dos 3-0. E a partir dali a coisa desandou. Foi assim que o negócio... Eu diria mais. Se o Corinthians não tivesse participado daquilo, talvez até o Augusto Melo ainda estivesse aí. Sim. Porque talvez. Uma coisa ajuda a outra. O futebol, ele, né? O Augusto saiu... Mas aí, o Corinthians, ele consegue... Quando o futebol vai bem... Não é o Corinthians, não. Todo time de futebol é assim. Quando o futebol tá indo bem, as coisas, né, meio que ficam debaixo do pano. Tanto que a votação foi adiada algumas vezes, porque o time estava reagindo. Bem, exatamente. Então... Quando começou a entrar numa área que não lhe é, né, peculiar, uma área onde ele não domina, ele se complicou. E aí não tem jeito. Aí agora encontrei um menino, ele falou, o Depay ganha uma fortuna, ele não joga bem jogo internacional. Eu falei, me desculpe, ninguém no Corinthians joga bem jogo internacional, historicamente, né? Então, tudo normal, bom para o Corinthians. Agora ele pode se dedicar naquilo que ele tem expertise e evitar futuras crises desnecessárias, tipo cruzar com bulo e ser eliminado numa eventual repescagem da Copa Sul-Americana. Bom, o Corinthians eliminado. Já temos o Pilhado, então. O Pilhado está com a gente. Boa tarde, Pilhado. Estávamos te elogiando aqui, né, devido ao Corinthians, a eliminação do Corinthians. Pilhado já com a gente, que ontem falou, eu sou muito tonto de apostar no Corinthians, né? É verdade, concordamos. E Flávio Prado, hoje presente, né? Ontem Pilhado falou, né? Flávio Prado tem razão, o que eu posso fazer? Hoje está aqui presente. Pilhado, tudo bem? Tudo ótimo, eu estou lamentando não ter conseguido abrir esse programa hoje para falar do Flávio Prado. Porque se tem uma coisa, Flávio Prado, péssima, quando o Corinthians paga mico internacional, é que eu tenho que te aturar. É que a gente tem que te aturar. Porque você pode tirar onda com a minha cara hoje.
eu tenho que ser sujeito homem para dizer que eu sou um idiota, para dizer que eu sou um otário, de acreditar que o Corinthians vai fazer alguma coisa numa competição internacional. Porque, me desculpa, é um vexame gigantesco, sim, é ridículo, sim, por mais que digam, mas, filhado, o grupo era complicado, o grupo tinha o Huracan, o grupo tinha o América de Cali. Ontem, eu falei aqui no programa que o Corinthians tem um elenco muito mais forte que os dois. Então não tem que ser desculpinha. E aí o Raí Monteiro pegou um levantamento. O Corinthians, o valor de mercado do Corinthians, tá? Do time do Corinthians, somando o América de Cali e o Huracan que foi líder, esculhambando o Corinthians, ganhando com o time reserva do Corinthians, somando o Huracan e América de Cali, 100 milhões de reais mais caro o Corinthians. O elenco do Corinthians sozinho é 100 milhões de reais mais caro do que o elenco do América de Cali e do Huracan somados. Então, como é que a gente pode dizer que isso não é um papelão? Como é que a gente pode dizer que isso não é um vexame? É um vexame, sim. Por mais que seja o grupo mais complicado da Sul-Americana, olha o que foi o ano internacional do Corinthians. O torcedor do Corinthians, assim como eu, que apostei R$100 com o Piperno e perdi, fez papel de otário para esse time sem vergonha, pô. A atuação do Corinthians ontem foi uma atuação sem a mínima vergonha na cara. E aí, soma-se a pré-Libertadores. Porque eu acho que o torcedor não pode esquecer da pré-Libertadores. Não pode. O Corinthians começa um ano esperançoso, gastando uma fortuna num elenco caro para classificar para a Libertadores. Aí faz jogo duro com a Universidade Central, um nada do futebol venezuelano. Leva de 3 do Barcelona de Guayaquil no Equador e depois não consegue reverter. Já foi um mico a pré-Libertadores. E agora, gente, pelo amor de Deus, o Corinthians se torna o primeiro. É mais uma escrita negativa para o Corinthians em competições internacionais. Acaba de se tornar o primeiro time brasileiro eliminado 2 vezes na fase de grupos da Sul-Americana. E olha que a gente está falando Sul-Americana, hein? Que são clubes menos poderosos que disputam. A gente não está falando de Libertadores. Olha que papelão do Corinthians. E aí o torcedor e eu, que agora tenho que aturar o Flávio Prado, que vou ter que pagar R$100 pro Piperno, porque o Piperno apostou que o América de Cali ia passar. Eu apostei que ia ser o Corinthians, cada um escolheu um do grupo. Aí, agora, eu, babaca, eu, idiota, e o torcedor do Corinthians, a gente tem que ver o Depay, porque até isso eu vi agora. O Depay pedindo confiança para a torcida do Corinthians, depois de mais um papelão internacional. O Depay está pedindo confiança e ele está dizendo: confiem, nós seremos um pesadelo para qualquer um que nos enfrentar. Então, me desculpe, Depay, o Corinthians está sendo um pesadelo para o torcedor do Corinthians. O Corinthians está sendo um pesadelo para o idiota aqui que acabou de perder R$100 para essa cara de bobo que estava dividindo aí a tela. Eu vou perder R$100 para esse cara de bobo que está aí, ó, olha aí, ó, me zoando e tem que zoar, porque eu acreditei no Corinthians em competição internacional. Então, o bobo do Piperno, o bobo do Flávio Prado, hoje tiram onda com a minha cara. Ou seja, hoje eu sou o bobo máximo, porque resolvi acreditar nessa desgraça desse time que só passou papelão, Fábio Piperno, em competição sul-americana esse ano. Olha lá, olha a carinha dele. Eu tava louco para ter você ontem no programa. Antes de eu falar pro Piperno, qual foi sua reação quando o jogo acabou ontem? Fala para mim.
Normal. Estou mais que acostumado com isso. Você está cometendo alguns erros, desculpe, com todo respeito, históricos. Tem nada a ver com o Depay. Tem nada a ver com o Depay, tem nada a ver com o time de hoje, tem nada a ver com o Huracan, tem nada a ver com... É o DNA do Corinthians. O Corinthians, com o Neto, com o Sócrates, com o Rivelino, não jogava... O Corinthians não sabe jogar torneio internacional. Não é a especialidade da casa. É a mesma coisa que a gente resolveu fazer aqui um programa sobre... sei lá, equitação. Nós vamos discutir equitação. É a mesma coisa. É completamente fora do DNA do Corinthians. Não faz parte do histórico do Corinthians. O Corinthians é um clube regional. Ele era um clube só estadual. Evoluiu, virou um clube nacional. E agora ele está em ascensão, ele está tentando virar um time internacional. Então o que aconteceu foi tudo dentro da normalidade. Se não fosse o Huracan reserva, seria, sei lá, o Godoy Cruz reserva, seria o Bulo Bulo, qualquer um. Não é. O Corinthians também tem a hegemonia de ser o primeiro time brasileiro a ficar fora de pré-Libertadores, quando ele perdeu para o Tolima. Ele não tem que disputar. Se der o azar de classificar, vende a vaga. Faz uma negociação, pula fora disso. Isso só dá confusão. Estão falando de novo, o Augusto Melo só caiu porque o Corinthians disputou o torneio internacional. O Ramon Dias só caiu porque o Corinthians disputou o torneio internacional. Porque os caras não aprendem. O ano que vem, quando entrar, eles vão achar que vai ganhar alguma coisa de novo e não vai ganhar. Não faz parte do DNA. O time não é assim, ele não foi feito para isso. Corinthians é um time, primeiro foi feito para ganhar o Campeonato Paulista, ganhou, o maior ganhador. Você vê, mesmo esse time ganhou o Campeonato Paulista, mesmo sem jogar muita coisa. E aí depois foi especializando. 90 ganhou com o time do Neto, aí passou a ser uma especialidade e tal. E pronto, acabou. O torneio internacional, 2012 foi aquela coisa. Flávio, eu sei que muitas vezes você incorpora o personagem. Vou chamar o Piperno também, vou querer escutar o Mauro César Pereira sobre o Depay, que ele tanto já falou e continua sendo um mico nas competições internacionais. Agora, Flávio, e essa tua brincadeira, tá? Olha aí, olha como a minha produção é patética. Pague o Piperno, pilhado caloteiro. Eu não perguntei nada pra nenhum de vocês, nada. Eu não perguntei nada pra nenhum de vocês. Eu vou pagar o Piperno sem ter que pagar, porque classificar pra repescagem não é classificar. Eu esperaria passar pro mata-mata, mas eu vou pagar. Agora, além de ter que aturar essa cara de bobo, eu ainda tenho que ver a equipe, claro que arquitetada pelo Kaique Lima e pelo Gabriel Dias, fazendo essa brincadeirinha patética, pague o Piperno, pilhado, caloteiro. Calote quem me deu foi esse Corinthians fajuto, que me fez passar vergonha de novo com o Flávio Prado e pagar dinheiro com o Piperno. Agora, eu vou pagar, só que eu estou tendo que fazer o programa aqui no celular, então eu não vou conseguir fazer o Pix agora, que eu faria agora, porque infelizmente caiu a minha internet, e eu estou fazendo aqui no celular, porque eu não podia deixar de estar nesse programa hoje. Como o Flávio Prado, eu não podia deixar de ver a carinha dele hoje. Agora, uma pergunta que eu faço, Flávio, porque é claro que tem um pouco de personagem. Não. Claro que tem. Porque você fala, é só um mico internacional. Gente, não dá pra gente falar que é um puro mico internacional o último campeão mundial brasileiro, pô. O último campeão mundial. Ué, o que você tá rindo? O Once Caldas também ganhou. Isso aí é aquela coisa do futebol. O futebol que essas coisas. O Once Caldas não ganhou o Mundial. Sim, mas ganhou Libertadores. O São Caetano quase ganhou. Vamos fazer o seguinte. Talvez o Corinthians se classifique para Libertadores no ano que vem, ok? Quer apostar já, sem saber o grupo que ele vai fazer papelão ano que vem? Eu não sei qual é o grupo, eu não sei nada. Pode ser Sul-Americano, pode ser Libertadores. Não importa o grupo, não importa o time do Corinthians. Eu não sou de apostar. Eu aposto agora com você que o ano que vem o Corinthians vai fazer mico no torneio internacional. É do DNA, não é o Corinthians, não é esse time. Qualquer coisa, é do Corinthians. Esporte Clube Corinthians Paulista é sinônimo de regionalidade, é sinônimo de cidade, sinônimo de Brasil. O que é legal, ué. Agora, quando falou espanhol, acabou. Então eu te falo, se quiser eu aposto agora, sem saber se ele vai classificar, contra quem ele vai jogar, não importa a chave. O Corinthians não tem DNA de campeonato internacional. Disputas daqui, ganho daqui, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, que ele é ótimo, né? Esporte Clube Corinthians Paulista. Falou espanhol,
E se ele fizer algum amistoso com algum time estrangeiro, aposto também. Ele não passou do Always Red. Ele jogou 2 vezes com o Always Red, que chegou a perder da Portuguesa aqui. Ele perdeu lá e empatou aqui. É inacreditável. O Corinthians, ele ainda se livrou do mico de passar. Se o América consegue perder do Racing, ele ia fazer mico agora na repescagem. Pegasse quem pegasse. Não tem jeito, não tem jeito. Isso aí é uma coisa que tem que... Eu sinceramente, se fosse a direção do Corinthians, eu não me classificaria. Classificou, eu abro mão. Não quero. Não, para evitar esse tipo de crise. Toda a crise, repito, toda a crise do Corinthians se deve ao fato dele insistir em disputar torneio internacional, coisa que ele não sabe fazer. Augusto Melo estaria lá, Ramon Dias estaria lá, estaria tudo normal, não fosse a disputa da pré-Libertadores. Agora, Fábio Piperno, e daqui a pouco eu vou querer perguntar para o Mauro César Pereira. Tudo bem, você vai ganhar esses R$100 roubados, até porque essa produção fajuta que eu tenho aqui no programa já botou aí, pague o Piperno pilhado caloteiro. Olha a fase que eu vivo. Olha a fase que eu vivo. Mas tudo bem, eu vou te pagar, Piperno. Eu vou te pagar, não porque eu acho que você merece, porque o América de Cali ainda não passou, mas porque eu mereço. Por ter sido otário ao ponto de apostar de novo no Corinthians em competição sul-americana. Agora, Piperno, por que esse Corinthians dá tanta munição para o Flávio Prado ficar gigante assim? Por que esse Corinthians realmente cai tanto em competição internacional? E outra, né? O discursinho do Depay, confiem, vamos ser pesadelo para os adversários. Ele tá de sacanagem, né? Depois de ser eliminado de 2 competições internacionais e de ter perdido dinheiro, Piperno. Porque o Depay custa ao Corinthians mais de 3 milhões por mês, porque ele tem esses bônus aí, a cada 10 participações em gols. E o Corinthians perdeu muito dinheiro que poderia pagar o Depay na não classificação para Libertadores e na não classificação na Sul-Americana, Piperno. Boa tarde, Pilhado, Bruno, Flávio, Mauro, nossa audiência. Péssima tarde. Primeira não coisa tem nada que de boa tarde. É uma péssima tarde. Queria que voltasse essa tarde aí, porque tem uma coisa. É muito importante que a nossa audiência vá até o chat, ao Instagram da Jovem Pan Esportes, ao do Pilhado, ao meu, para encampar essa campanha, porque é o seguinte, uma vez eu ganhei uma outra aposta do Pilhado e ele me pagou, Flávio, parceladamente. Tá feia coisa aí. E vou falar o seguinte, essa aposta foi feita no dia do sorteio, sabe, não é alguma coisa de véspera de jogo. Tudo bem que ele reclamou, que não devia e tal, mas a nossa comissão do VAR ontem considerou o seguinte: o América de Cali avançou de etapa, ele vai jogar lá repescagem e tal, que também vale prêmio, vale cota lá por entrar em campo e tal, e como é uma fase além do que o Corinthians chegou, então é claro que ele foi mais do que o Corinthians nessa Sul-Americana, então portanto eu ganhei. Então escrevam, contribuam aí com essa hashtag, mas o fato é o seguinte: o Corinthians ontem, brincadeiras à parte, todo mundo sabe para quem eu torço, né? Enfim, e eu, como crítico e também como um torcedor de um arquirrival do Corinthians, eu fiquei indignado com o jogo que o Corinthians fez. Primeiro que foi um time de uma omissão, um time totalmente alheio à responsabilidade de decidir uma vaga. Foi uma pouca vergonha que se viu. Eu acho que o grande momento, assim, o pico disso tudo foi naquela cobrança de falta que o Odilleri fez no segundo tempo, em que ele foi recuar a bola para o goleiro ou para a defesa, estava lá na lateral, aí ele cobra a bola, chuta a bola lá pro meio da área do Corinthians, fica um olhando pro outro, a bola sai e vai para escanteio, como se não tivesse acontecendo nada. Aquilo foi de uma irresponsabilidade, de uma omissão, que se o Corinthians tivesse, de fato, uma direção, e não esse catadão que andou por aí, né? Enfim, os jogadores seriam extremamente cobrados, porque foi uma falta de vergonha na cara ontem. Não é só a derrota. Perder jogo de Libertadores, Sul-Americana, todo time brasileiro já perdeu, jogando bem, jogando mal, enfim. Mas ontem, além de tudo, o que me chamou a atenção foi a omissão do time. O Depay eu nem vou falar porque ele não estreou ainda em 2025.
O único jogo que a gente lembra dele em 2025 foi aquele em que ele pisou na bola lá contra o Palmeiras, fez lá uma graça e tal. Mas o Depay de 2024 foi o cara fundamental para o Corinthians dar a arrancada histórica das 9 vitórias consecutivas. E 9 vitórias consecutivas em Campeonato Brasileiro é uma façanha que ninguém pode jogar no lixo. Então, ele teve sim uma parcela grande de mérito e de responsabilidade naquela arrancada, assim como a comissão técnica do Corinthians. Isso não acontece por acaso. Agora, eles também têm que ser muito cobrados pelo fracasso que foi essa participação na Sul-Americana, na pré-Libertadores e por esse início mais do que modesto no Campeonato Brasileiro. E aí vem também a parcela da comissão técnica. Eu gosto do Dorival, é um sujeito bacana, já foi, né, nos últimos anos, ganhou títulos importantes no São Paulo, Flamengo e tal. Mas vejam bem, o que aconteceu? Eu acho que o Dorival deve ainda estar meio traumatizado da forma como ele saiu da seleção brasileira. E principalmente se chegar em Buenos Aires, né? Onde ele tomou 4. E ontem outro fiasco. Porque, vejam só, o Corinthians tinha que decidir uma vaga sem o Yuri Alberto contra os reservas do Huracan em um estádio onde não havia quase ninguém. A torcida não lotou nem metade do estádio. Pois bem, enche o time de volantes, o time não chuta uma bola gol no primeiro tempo todo, aí começa o segundo tempo e toma um gol. E vem com um papo furado, com desculpa esfarrapada depois para justificar isso. Não, Dorival, você teve culpa também. Como é que você escala um time covarde, um time que entrou para defender um resultado, quando o Corinthians tinha que exatamente fazer o resultado contra os reservas do Huracan? Reservas, ponto e vírgula. Agora que eu me lembrei de uma coisa. No segundo tempo, o Huracan trocou os 5, tirou os únicos 2 titulares que iniciaram o jogo e colocou mais 3 jogadores depois. Ou seja, o Huracan terminou o jogo com 3 reservas dos reservas. E o Corinthians, mesmo assim, não conseguiu molestar o time argentino, a não ser no momento lá em que o árbitro boliviano esteve a pique de marcar o pênalti mais patético do ano. Ainda bem que o VAR acabou fazendo ele revisar isso aí. Essa é uma pouca vergonha. Então, foi assim, um capítulo muito triste na história do Corinthians. Não é só pela derrota, não, mas pelo vexame que foi aquele jogo de ontem. De volta, hein? De volta ao YouTube da Jovem Pan, de volta à Rádio Jovem Pan. Mauro César Pereira. Segundo informação da ESPN, Tite está decidido a voltar a trabalhar a partir de janeiro de 2026. Nos últimos meses, o treinador que passou pela seleção brasileira nas 2 últimas Copas do Mundo, chegou a abrir conversas com a seleção da Venezuela e também com o Besiktas da Turquia. Mais recentemente, pessoas próximas, ao Tite admitiram à ESPN que há uma grande vontade de recuperar o prestígio, algo que ficou um pouco arranhado com a passagem pelo Flamengo entre 2023 e 2024. Eu considero também a perda do prestígio seleção brasileira, porque eu acho que o Tite fez 2 Copas do Mundo bem abaixo do esperado, na minha opinião. Agora, Mauro, eu mesmo, que sou um crítico do Tite, não acho um grande treinador, acho muito legal essa notícia. Eu torço pelo cara como pessoa, porque deve ser difícil. O cara viver do futebol por anos e, de repente, por estar já mais velho, até por problemas de saúde, de ter muita pressão e já ter mais idade, e agora é um Tite querendo voltar, Mauro, para o futebol. E é um grande nome voltando numa safra fraca de treinadores brasileiros, Mauro? Boa sorte para ele. Tem que ver onde que ele vai trabalhar, com que elenco ele vai trabalhar, onde, para ver se ele consegue fazer um bom trabalho. Os trabalhos dele ficaram aquém, acho que o trabalho do Flamengo foi razoável, na seleção também foi razoável, e razoável para o Flamengo, para a seleção brasileira não é o bastante, tem que ser ótimo, Então, deixou realmente a desejar. Nas 2 Copas do Mundo ele não correspondeu e no Flamengo também ficou aquém. Acho que ele vai ter que se reinventar de novo, porque algumas ideias do Tite sobre futebol se mostraram um pouco, talvez, defasadas. Não foi tão competitivo como poderia, Teve momentos, mas bons e muito ruins, E foram extremos. Então, por isso que eu considero que é razoável, Uma campanha razoável, com altos e baixos,
E isso não é o bastante, né? E se ele quiser voltar em alto nível, ele tem que ser ótimo, né? Tem que escolher o time certo, o elenco certo. É um cara sério, um cara que trabalha com seriedade e tal. Acho que ele deveria, já falei isso outras vezes, né? Melhorar a comunicação, deixar um pouco de lado o Tite, se expressar melhor. Eu entendo que o Tite deveria contratar alguém para cuidar da imagem dele, repaginar tudo, maneira de vestir, cortar o cabelo, sabe? Falar, voltar realmente diferente. Uma comunicação melhor, mais informal. Tentar falar com o torcedor de uma maneira que ele seja mais facilmente compreendido, sem aqueles termos que poucos entendem, apenas aquela bolha do Tite consegue traduzir. Talvez cercar de auxiliares que pensem futebol de forma diferente dele, porque eu acho que toda aquela turma ali muito parecida na forma de pensar futebol, alguém que tenha uma visão diferente. Pô, vamos tentar aquilo, aquele cara podia fazer a tal função, por que a gente não faz diferente aqui? Pode ser bom, sabe? Ele vai ter a palavra final, ele é o cabeça da equipe, ele é o técnico, né? Mas uma comissão técnica com mais diversidade pode ser legal para ele também. Então, assim, eu torço que dê certo, eu gosto do Tite, acho um cara sério e uma pessoa correta, que ele consiga fazer um bom trabalho quando voltar, mas tem que fazer uma escolha bem adequada, né, para poder retornar num bom momento. Agora, ele não tem mais a competitividade de mercado que ele tinha antes, né? Quando ele, mesmo saindo chamuscado assim, da seleção, ele ainda carregava a imagem do melhor técnico do Brasil quando ele assume a seleção brasileira em 2016. Só que muitas transformações aconteceram. Quando ele volta, o que me parece que as ideias dele, a forma dele trabalhar, de pensar, de montar a equipe, ficaram um pouco defasadas diante das transformações que o futebol brasileiro viveu após o furacão Jorge Jesus. Tudo começa com Jorge Jesus. Aí vem vários estrangeiros, uns dão certo, outros não, surgem novos técnicos brasileiros. Você vê, em 16, aliás, o Ceni não era técnico. O Ceni não era técnico, estreia 17 do São Paulo, ele foi campeão brasileiro, campeão da segunda divisão, agora ganhou Copa do Nordeste. O Ceni não era técnico, hoje entrando no Bahia, que tem um elenco importante. O Felipe Luiz, em 2018, jogava na Europa. Ele hoje é o técnico campeão da Copa do Brasil, brigando por títulos importantes. Você vê que surgiram novos treinadores, alguns num escalão importante, né? Vieram outros de fora, caso do Abel Ferreira, o Arthur Jorge, que bateu e voltou e foi campeão, o Jorge Jesus, que eu já citei anteriormente, que é o cara que acho que muda completamente a perspectiva de todos em relação à visão do futebol aqui praticado. Então, assim, ele precisa voltar diferente. E acho que essa volta poderia ser uma volta, um Tite bem diferente mesmo, no sentido de também se comunicar melhor, enfim, tentar ser uma pessoa um pouco mais sintonizada, profissional mais sintonizado com o momento do futebol. Ele já conseguiu se reinventar antes, eu acho que ele é capaz, desde que ele queira. Agora, a volta ao futebol, para um cara que eu imagino, pelos clubes que dirigiu, experiências que teve, deve estar muito bem resolvido financeiramente, tem que estar muito afim, porque sinceramente eu não voltaria, não. Eu sou um pouco mais novo que o Tite. Se eu tivesse visto o que viveu, meu irmão, eu ia morar. Que nem você faz. Você pode fazer isso, eu não posso. Aí tá na Capadócia. Eu ficar viajando pelo mundo, que nem o pilhado. Viajar pelo mundo, ia ver um monte de jogo. Eu adoro futebol. Ia ver vários jogos sensacionais. Dinheiro que tem, um pouquinho. Ia pra praia. Se eu fosse ele, eu também não voltaria, mas nem a pau, mas era nem louco. Isso que eu tava pensando aqui quando você fez essa pergunta. Você estava fazendo essa pergunta para o por aí. O Tite, para voltar, o Botafogo, o John Texton, não é o perfil dele de conviver com caras assim, é um Atlético Mineiro, se o São Paulo não ficar, que é uma SAF, que não sei o que. Eu pensei assim, é melhor curtir o dinheiro, já tem dinheiro para caramba. O Renato saiu agora do Fluminense. O Renato tem uma situação financeira muito boa, acredito. Cara, fica lá na praia, lá jogando futebol, tomando o chopinho dele. Se eu fosse o Renato também, eu não saía mais da praia também. Tá louco. Cara, e o Renato, isso aqui é uma loucura. Quer apostar? O Renato só volta... Os caras já fizeram tanta coisa. Já ganhou o Libertadores, já ganhou a Copa do Brasil. Isso aqui é coisa de maluco. O pessoal maluco aceita trabalhar. Eu vou te falar, o Renato... O Renato só volta se for pro Grêmio ou pra algum time no Rio. Quer apostar? Fluminense. São nada, nenhum time. Nenhum time ele. O Flamengo não trabalha. Eu só iria no lugar que desse pra ir a pé da minha casa pra lá. Porque tem um pouco. Nesses caras tem um pouco desse vício, né? Eu acho que é o vício dessa sensação de verdade. Eu acho que tem. Eu acho que os caras têm mas o tratamento, curto dinheiro que ganhou, sei lá. É uma coisa que eu acho. Eu daria um tempo. O Tite não vai ficar pegando um trabalho atrás do outro mais. Ele vai pegar um, se não rolar, ele talvez nem pegue mais. Ele não vai ficar pegando, sai de um mês depois tá no outro. Isso ele não vai mais fazer, não. Eu também acho que não. Falando em sentimento, nós temos um especialista aqui, né? E aí, claro que é a resenha. Óbvio que é a resenha, mas Bruno Landi já me pediu, pelo amor de Deus, eu quero escutar o Vampeta com relação ao Vinícius Júnior. Antes da gente falar do Vinícius Júnior, da repercussão negativa que deu do chilique dele,
Toni Kroos saindo em defesa do Vinícius Júnior e ainda o Real Madrid, tá? Real Madrid deixou claro, não vai ser punido, não vai receber multa, isso aí se resolve com o treinador. Mas quando eu acordei e vi essa fotinho, eu só pensei no nosso poeta, que domingo disse, pô, Vinícius Júnior, eu vou usar o termo dele, pô, Vinícius Júnior com aquela pepeca saiu correndo pro vestiário, e aí você é um gênio, porque você é tão espontâneo. A quantidade de amigo meu que veio me falar dessa tua frase, que o Vinícius Júnior saiu correndo pro vestiário, e agora o menino tá amando, ô Marcos André. O menino tá apaixonado, tá assumindo o namoro, já pra misturar um pouquinho. Aí, olha a carinha dele, ele gosta, cara. Ele é muito Léo Dias, cara. Que se achou, o velho Vamp, desse clima de amor no ar, né? De romance do Vinícius Júnior, viagenzinha de jatinho, coração na cama, balõezinhos de coração voando quando ele saiu do hotel com a Virgínia. Você lembrou da sua era mágica, quando você reinava na tua casa de samba lá, que eu esqueci o nome? Terra Brasil. Ô, Tico, lembra, pô, ele tá igual você, muito apaixonado, viu que ele pegou, viu que você serve de inspiração pra muitos? Ser flamenguista. Eu tô apaixonado, cada dia mais apaixonado. Nossa Lívia, um beijão pra nossa Lívia. Ó, deixa eu te falar. Primeira parte de campo, né? A parte de campo, ele não tava jogando mal, não. O Vinícius tava bem pra caramba. Eu tava aqui no Canelada, antes de começar o Canelada, eu assisti o primeiro tempo. E no segundo tempo, eu deixei o celular aqui em cima da mesa e tava sempre dando uma olhada. O Vinícius Júnior tava muito bem no jogo. Aí foi substituído, tudo bem. Saiu cuspindo abelhas africanas ali, e respeitou o treinador, tudo, se resolve lá mesmo. Porque tem duas coisas. Boa, vocês aí que tá do outro lado, ó, duas coisas que não pode faltar no mundo. E isso pertence ao Vinícius Júnior. Se perdoa, jogador bom e mulher bonita. Mulher bonita e jogador bom, eu falo isso aqui há anos, é perdoado sempre. Então o Vinícius Júnior, melhor jogador do mundo. E a Virgínia não é nada bonita, é linda. Que eles sejam felizes. E quando eu falei que ele quis descer correndo, era pra pegar o jato logo pra ir pra Mônaco. Que ele tá lá em Mônaco, eu já tô sabendo. E o Léo Dias trabalhou aqui na Jovem Pan. Trabalhou um tempo aqui na Pan com a Fontinelli, né? Aquela loira lá. Foi mulher do Marcos Paulo lá no finado. Trabalhou tudo aqui, eu fui no programa deles. Então, Tico, pô, você viu lá o coraçãozinho cheio de flores, ganhou o El Clássico depois de tanto tempo, ó, que era só, vinha tomando fumo, 4 fumos seguidos. Brigou com o Yamal. Aí eu tava pensando ontem, né? A briga dele com o Yamal. Olha só como um negócio de louco. Aí o Yamal. Aí a briga de gigantes, ali são titãs, né? São titãs, 2 titãs. Aí o Vinícius Júnior fala pro Yamal, ô trouxa, eu sou o melhor jogador do mundo. Aí o Yamal vai falar assim, ô trouxa, eu sou também o melhor do mundo sub-20. Aí o Vinícius Júnior vai dizer assim, ah é? Eu sou campeão da Liga dos Campeões. Aí o Yamal vai falar assim, eu sou campeão europeu com a seleção da Espanha. Aí o Vinícius Júnior vai falar assim, eu já fui campeão espanhol. O Yamal vai falar, eu sou atual campeão espanhol. Aí o Vinícius Júnior vai falar assim, Tico, eu já fui campeão da Copa do Rei. Aí o Yamal vai falar, eu também já fui campeão da Copa do Rei. Ah, é? Eu tô na Copa do Mundo. O Vinícius Júnior vai falar, eu também estou na Copa do Mundo. Aí o Yamal vai olhar assim, o Vinícius Júnior falou, eu tenho uma Virgínia. Aí o Yamal vai falar, eu faço festa com as anãs e um monte de loira. O duelo é maravilhoso. Eu falei, esse duelo é maravilhoso. Esse duelo é do caralho, esse duelo é o melhor que tem. Imagina só esse duelo aqui, ó. O Messi e Cristiano Ronaldo. Aí o Messi liga, alô, Cristiano, tudo bem? Acabei de jantar, Messi. Comeu o quê? Uma folha. Aqui em casa não entra açúcar, eu tomei um copo de água. E você, Messi, como é que tá aí? Não, eu acabei de brincar com meu cachorro, com meus 3 filhos. E eu já vou dormir agora às 9h30. E você, Cristiano? Pô, já passou até do meu horário de dormir. Então, boa noite, meu amigo. Somos os melhores do mundo. Um é 8, o outro é 6. Que Deus te abençoe. Nessa parte aí, o Yamal e o Vinícius Júnior não vão chegar perto nem a pau.
Da É bola, o que interessa, né? da bola Que é jogada. o que interessa. Mas dessa de fofoca não tem igual, irmão. Não tem igual. Aí, Vinícius Júnior, seu trouxa, ó. Você falou que eu não ganhei nada, eu sou campeão europeu. Ah, eu sou campeão da Liga dos Campeões. Tá bom, então. Ah, você quer escutar? Eu tenho uma Virgínia. Eu fiz uma festa com um monte de anã e peguei 8 loiros e levei. Boa noite pra você. E a gente vai se encontrar no jogo de volta no como é lá o nome agora do estádio? Até mudou, né? Vai mudar, né? O Camp Nou tá terminando a reforma. Um abraço. Você prefere qual resenha, tio? Qual resenha? Depois dessa resenha com o Ney. É claro que é a resenha do Yamal e do Vini. Que interpretação mas também o que interessa é dentro do campo, né? Essa interpretação Agora, foi... eu A quero bola saber de dos você. dois, vamos lá. Que fique bem, a bola dos dois jamais vai chegar nos outros dois. Eles vão ter que ir na Tá, mas eu quero saber de você. Você. Sim. Não quero saber de Yamal e Vinícius Júnior. Que eu sei que meu amigo foi uma lenda. Eu sei disso. Você relembrou seus momentos épicos, seus momentos românticos. Tem até famosa, né? Que você fala nome. Com quem que foi? Ah, eu tô casada, você quer me fuder agora? Eu já dei buquê de flores, já recebi rosas em cima da cama, balãozinhos. Isso tudo faz parte da conquista. Quando eu falei que ele queria, já me tirou mesmo, vou vazar logo pra pegar o jato, já tá em Mônaco me esperando. Vinícius, seja feliz, irmão, que Deus abençoe você e a Virgínia, e o Yamal lá também nas festas dele. E que troca esses telefonemas, é da hora. Não é você e Virgínia, é VV. É VV. A dupla VV. E vamos respeitar. É VV, tem um Vzinho, um coraçãozinho e um Vzinho. As brincadeiras à parte, eu tô desejando felicidade. Agora é a mulher do cara, subiu pra todo mundo, tem que ter o respeito por todo mundo. E vamos torcer pelo casal, irmão. Boa. Que é isso? Que é isso, irmão? Agora assunto sério, já que tivemos o nosso momento Léo Dias, Marcos André. Gostou da definição, Tico? A comparação dos dois da briga? Foi muito bom. Não é não? Adorei. Você é uma mistura. Eu esqueci que o Yamal ainda teve aquela mulher lá que ele entrou lá, que era uma coroa lá que ele entrou. Acho que era pornô, sei lá, alguma coisa que ele mais velha, lembra? Sim, deu uma confusão ali. Deu uma confusão e ainda esqueci essa parte, viu? O melhor é o Bruno sem nem saber o que falar. Bruno não sabe o que, Bruno sabe tudo, pô. Eu tô adorando Agora, pô, a interpretação e ele com detalhes. Detalhes. É muito bom. Eu não sei, Bruno Prado, se ele é filósofo, se ele é poeta, se ele é diretor de cinema, se ele é historiador, ele sabe tudo. Ele é completo. Vampeta é um cara que conhece a vida. O Vampeta é um poeta da vida, de tudo. É o cara que faz observações. O cara é sábio, ele faz observações simples. Ele pega o dia a dia, pega as coisas simples que acontecem e faz observações. Uma briga de domingo, uma briga de domingo terminou tudo em amor, pô. É isso que a gente torce no mundo. Eu gostei da briga, da conversinha de telefone. Yamal e Vinícius Júnior, e Messi e Cristiano Ronaldo. Agora, falando dessa situação do Vinícius Júnior, eu vou querer saber de você, Bruno, e também do Mauro César Pereira, porque o Real Madrid não puniu o Vinícius Júnior, né? Não deu multa, não deu punição, e foi bem claro ali, e o Real Madrid se posiciona. É assunto do treinador com o jogador. O Xabi Alonso se resolve com ele. É bom, né? Você ter um clube com tanta bagagem, com tanta história, que não tá ligando pra nada do que os outros estão falando, Bruno. Os caras deixaram claro, não vai ser punido, ele se resolve com o treinador. E até o Toni Kroos, né, que é ex-companheiro do Vinícius Júnior, saiu em defesa dele. O que falar dessa postura do Real Madrid? E outra, você acha que merecia uma punição, principalmente por descer pro vestiário, ou não? Não precisa punir para dar lição para jogador? Acho que assim, só não pode deixar o negócio ficar grande, assim, deixar o negócio crescer mais do que deve. O Vinícius, eu acho que ele passou do ponto ali, e não acho que assim, o cara ficar bravo de sair não tem problema. Eu acho que ele exagerou nos gestos, nos gritos ali, eu acho que ele exagerou. Independente dele ter razão ou não, ele estava jogando bem, e ninguém gosta de sair, ele tem sido bastante substituído. Beleza, isso aí é normal. Acho que ele exagerou no gesto mesmo, no jeito que ele saiu. Mas se ele, no dia a dia, trabalhar normal, tranquilo, esse negócio não ganhar uma proporção que comece a atrapalhar, beleza, segue a vida.
O Xabi Alonso é o treinador, o Xabi Alonso também é um cara grande como jogador do clube, como treinador ainda não, né? Ele é o segundo trabalho dele como treinador profissional, ele foi no Leverkusen, agora no Real Madrid, antes ele dirigiu o time B só da Real Sociedad. Então o Xabi Alonso não acho que vá recuar, ele vai fazer o que ele acha que tem que fazer e pronto. Mas tem que seguir a vida. Mas se o negócio ganhar uma proporção maior, aí o clube vai ter que agir. Se parar nisso aí, beleza, cada um toca a sua vida. O Vinícius é um jogador importante para o clube, o Xabi Alonso é o técnico que eles escolheram a partir dessa temporada e vai seguir a vida. Mas acho que o Vinícius ele exagerou, mas só não pode repetir. No dia a dia tá um ambiente complicado, tem que seguir, tem que trabalhar. Ninguém precisa ser amigo de ninguém, mas tem que ter um ambiente de trabalho normal, né? Sem problema todo dia. Eu vou perguntar para o Mauro César Pereira, por quê? Porque internamente, tá, no Real Madrid, há um consenso de que o atacante, o Vinícius Júnior, passou do ponto na reclamação, principalmente por ter descido para o vestiário, mas não a surpresa com o desabafo. Por quê? Porque a reação já era vista como algo iminente diante do desgaste na relação causado pelas decisões do Xabi Alonso com alguns jogadores do elenco. Além disso, é de conhecimento dos responsáveis pela gestão do futebol do Real Madrid e também do presidente Florentino Pérez a insatisfação de boa parte do elenco com a condução do Xabi Alonso e seus auxiliares no dia a dia, o que ajudou também a atenuar consideravelmente os impactos, desse desabafo do Vinícius Júnior. O distanciamento da comissão técnica do elenco é evidente no dia a dia e recentemente o zagueiro Rüdiger chegou a verbalizar com veemência para um dos auxiliares a insatisfação do elenco com a condução na relação com o grupo. Para colocar ainda mais elementos nessa polêmica, segundo uma informação da ESPN, há um incômodo do Vinícius Júnior com o treinador pela forma como ele vem se relacionando com os brasileiros, tá? Do elenco do Real Madrid. A insatisfação, claro, ela se estende ao Rodrigo, que já ficou bem claro, e ao Endrick, que não teve um minuto sequer em campo com o treinador e que já foi até autorizado a negociar um empréstimo para outro clube. Agora, Mauro, é aquilo também. O Real Madrid sabe da insatisfação dos jogadores, mas o Real Madrid contratou e tá dando aval pro treinador também, né? O Real Madrid não tem aquele negócio do lado de jogador, do lado de treinador. E outra, você acha certo não ter havido uma punição ou deveria ter sido punido o Vinícius Júnior? Não pelo chilique, porque chilique muito jogador dá, mas pela descida pro vestiário e por ter ficado 7 minutos ali fora do banco de reservas, Mauro César Pereira. Domingo a gente teve um ótimo debate aqui, sobre essa questão do Vinícius e a relação dele com os espanhóis e o racismo. E eu entendo e até o defendo muitas vezes, porque eu acho que assim, ele passa por situações que só ele sabe onde aperta o calo, como é que dói, então, esse é um cenário. Mas com relação especificamente a esse episódio, eu acho que o clube deveria, pelo menos, advertido. Chamar a atenção e falar, cara, você é um grande jogador, está na história do clube, amamos você, queremos você aqui por muito tempo, somos gratos por tudo que você faz pelo Real Madrid, mas o técnico, ele é o chefe, você não pode desafiar seu chefe publicamente de uma forma tão enfática. Isso não é legal. Não é legal, então acho que você deveria até conversar com ele, até eu falaria isso se eu fosse dirigente, e até se desculpar com ele. Se você acha que ele não está te dando oportunidade, se você acha que ele está sendo muito rigoroso com você, te perseguindo e tal, conversa com ele. Você tem tamanho para conversar com ele. Tu é Vinícius Júnior, né? Tu não é mais um garotinho lá de São Gonçalo, você é o Vinícius Júnior. É jogador da seleção brasileira, o homem que fez gol em 2 finais de Champions League. Nenhum brasileiro jamais fez isso antes dele. Não é pouca coisa. Então, eu acho que o Real Madrid deveria, pelo menos, adverti-lo e falar alguma coisa nessa linha para ele. Porque isso desautoriza o treinador. Eu até entendo que o Xabi Alonso está meio implicante com ele. Ele tem motivo para estar irritado, mas ele tem que saber se controlar. Ele perde a razão ali. Ele perdeu a razão. Se ele pega e sai, de repente, o que as pessoas vão falar? Porra, o cara tá maluco, tirou o Vinícius, faltando
20 minutos, 19 minutos, mais acréscimos, né? Aí quando ele faz isso aí sabe o que me lembra? Mal comparando, o Pedro se recusa a fazer o aquecimento. Ele estava errado, né? Aí o preparador do São Paulo dá um soco nele. Ele passa a ter razão, ele virou a vítima. Então, se o Xabi Alonso, mal comparando, ele errou ao tirar o Vinícius, na opinião de muita gente, eu acho que muita gente pensaria assim, no momento que ele tem aquela reação intempestiva, ele passa a ser o errado. Então não foi legal, não foi uma boa medida, acho que ele precisa repensar isso e acho que o clube não pode se omitir no caso desse não. Acho que o clube tem que chegar e tomar uma posição. E acho que a posição tem que ser de apoio ao técnico. E aí, se o diretor esportivo achar que o técnico está sendo rigoroso demais com o Vinícius, falar, cara, tudo bem, vou te dar apoio, vou chamar a atenção dele, não pode fazer isso. Mas vamos conversar aqui. Qual a sua cisma com ele? Por que você tira ele sempre? O que acontece? Porque, vamos lá, o Mbappé é o grande protagonista do time? Eu acho que sim. Mas o Real Madrid comporta mais de uma estrela, comporta 2, 3, várias estrelas. Os dois podem habitar o mesmo espaço. Vai ter o jogo que o Mbappé vai ser o destaque, vai ter o jogo que o Vinícius vai ter o seu destaque, o Mbappé vai fazer mais gols, que ele é mais goleador, o Vinícius tem uma outra função em campo, né? Não é um goleador, ele faz gols também, mas não é o goleador. Mas eu acho que o clube meio que se omite aí. Eu achei grave o que aconteceu. Assim, não acho isso... Eu me coloco sempre no lugar das pessoas. Se eu fosse o técnico, cara, eu ia ficar muito revoltado. Porque o cara não gostou, veio falar pra mim. Agora, fazer o que ele fez, aquela reação, falando palavrões, eu achei que ele se descontrolou, ele não foi bem, não. Eu acho que o Vinícius tem ido muito bem em muitos episódios. Muito mais sérios do que esse, por sinal, né? Como nos episódios contra os racistas. Mas ali eu acho que ele errou e eu acho que o clube deveria, no mínimo, ter uma conversa, uma advertência verbal. Olha, não pode fazer isso, cara. Eu acho que não pode. Entendeu? Amanhã você imagina todo mundo começar a reclamar. Não quero sair, você quer xinga. Pô, peraí, aí vira bagunça, né? Como o time ganhou também, né? E ganhou do Barcelona, isso fica meio que, não digo em segundo plano, mas não tem o mesmo impacto. Se o Real perdesse o jogo, ou não vencesse, tomasse um segundo gol ali, talvez essa conversa estivesse numa outra direção e o próprio Real Madrid tivesse uma posição bem diferente dessa de deixar a solução para os dois. Aí, o Mauro falou, né? Por que você sempre me tira, né? Que o Vinícius poderia ter tido essa conversa, tudo. A gente tem aqui números. Em 13 partidas, Vinícius Júnior saiu do banco de reservas em 3. Foi titular em 10, mas permaneceu em campo os 90 minutos em só 3 jogos. A sensação é de que a decisão de trocar o Vinícius Júnior vai além da análise de performance. Vale destacar que o Mbappé também jogou as mesmas 13 partidas e foi substituído em 7, assim como o Vinícius. Porém, tem uma minutagem muito mais alta. O francês soma 262 minutos a mais em campo do que o brasileiro, né? O Vini tem em média 67 minutos em campo, o Mbappé tem em média 87 minutos. Eu não sou a favor dessa comparação, tá? Porque aí realmente o cara pode achar o Mbappé mais importante que o Vinícius Júnior. Assim como eu acho o Mbappé mais jogador que o Vinícius Júnior. Eu acho. Mas não é questão do Mbappé jogar mais do que o Vinícius Júnior, ter mais minutos. É o Vinícius Júnior, pra mim, o mais grave de tudo. É o Vinícius Júnior ter sido substituído num jogo que ele tava jogando muito, pô. Pra mim, o mais grave é isso, porque mostra que já é uma rotina do Xabi Alonso. Pronto, vou tirar o Vinícius Júnior. Porque o Vinícius Júnior estava muito bem no jogo. O Vinícius Júnior fez algumas jogadaças no jogo. Vinícius Júnior estava chamando a responsabilidade no jogo. Pra mim, o mais grave não é comparar com o númerozinho de Mbappé, quem tá mais em campo. Pra mim, o mais grave é tirar o cara, não é o clássico, onde ele estava bem e estava sendo protagonista. E não estava cansado. Então aí gera uma reflexão no jogador. O que esse cara tem contra mim? A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bom, Vamp, agora saindo do seu momento Léo Dias, no campo, você concorda com isso? Que o mais grave não é a comparação com o Mbappé? É um negócio de sempre ter que tirar o Vinícius. Porque nesse jogo contra o Barcelona, ele não mereceu sair, né, Vamp? E outra, concordo com o Mauro também, tá? Para mim, deveria ter alguma punição. Ou alguma exigência de desculpas. Porque, pô, isso passa
uma completa falta de respeito com o treinador. Ah, mas o treinador tá errado também. Demite o treinador, então. Se o Real Madrid tá vendo que o treinador não tem o grupo, que o treinador não tá bem. Agora, pelo jeito, o Real tá achando o Xabi Alonso muito bem. E os resultados são bons. Então, alguma coisa tem que acontecer. Eu concordo com o Mauro. Tinha que ter alguma punição, alguma nota, né, do Vinícius Júnior, nem que seja nota, porque hoje está em nota em rede social, alguma coisa que ele reconhecesse o erro. Mas tem isso, né, Vamp? Ele estava jogando muito quando ele foi substituído. Tava, né, Tico? Se você pegar assim, também tem muitas coisas, né? O desrespeito já foi feito publicamente, o mundo todo viu. Eu brinquei aqui que mulher bonita e jogador bom você tem que perdoar sempre. Mas é um negócio também assim, o seguinte, ó. Em relação ao Xabi Alonso, defendeu ele um pouco. Você tem hoje, no futebol mundial, você pode fazer 5 substituições, a depender do que aconteça, pode ser até mais com aquela lesão de cabeça, o goleiro, toda prorrogação, pode aumentar o número de substituições. Normalmente você está no jogo daquele 2-1 e você não ganha o El Clássico há 4 jogos, vem de 4 pancadas seguidas, até com goleada dentro do Santiago Bernabéu. O jogo está 2-1, você não vai tirar o Militão para botar outro zagueiro frio. Você normalmente não tira os homens de trás. Os volantes, os laterais. O Valverde saiu porque se sentiu. Entrou o Cabarral, que ele vai ficar agora 3 a 4 meses sem parar. Normalmente você muda sempre do meio atacante para frente. Os atacantes, o camisa 10 ali. E por isso você pega as substituições, sai o Bellingham, sai o Mbappé, sai o Arda Güler e sai o Vinícius. E lá de trás só saiu o Valverde porque saiu machucado. Mas a frente toda, o poder ofensivo do Real Madrid, ele troca todo mundo. Ah, demorou mais. Aí depois jogou 10 minutos a mais, 5 minutos a mais. O Bellingham saiu depois. O Vinícius Júnior saiu primeiro. Ele não está fazendo um mau jogo, não. O mais importante é que voltou a retomar as vitórias, coisas que na temporada passada não ganhou. Foi saco de pancada do Barcelona. Perde o Campeonato Espanhol. O Real Madrid fica sem títulos. Por isso que talvez houve até a demissão do Carlito Ancelotti. O Barcelona conquista a Copa do Rei, Supercopa, e conquista o Campeonato Espanhol. O Real Madrid fica a ver navios, o campeão europeu é o Paris Saint-Germain, né? Vampi, Oi. Eu vou voltar aqui para a Rádio Jovem Pan, e aí eu te devolvo a palavra. A gente está voltando em 3 segundos aí para a Rádio Jovem Pan, e aí eu já te passo para você concluir nas 2 plataformas. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Vamp. Então, como eu falei, né? Perdeu vários jogos na temporada passada pelo Real Madrid, pro Barcelona, um jejum de vitória diante do seu principal rival, sendo goleado em casa, uma goleada de 4-0 no Santiago Bernabéu, e volta o Xabi Alonso chega, primeira temporada, como treinador, como jogador, jogou Liga dos Campeões, jogou o Campeonato Espanhol, jogou tudo pelo Real Madrid, Mundial de Clubes, né? Um cara que tem uma bagagem. O cara foi campeão com o Leverkusen também, interrompendo uma sequência de Bayern de Munique e ali no Campeonato Alemão. É um cara que já foi campeão europeu. Não é um atleta qualquer. Não é um atleta qualquer. Como você não é um atleta qualquer, também você está começando a carreira como treinador, não é um qualquer. Ele jogou no Bayern de Munique também, Bruno? Jogou. Liverpool e Bayern de Munique. Bayern, sim. Mas esse cara foi campeão de tudo, então... Campeão de Copa do Mundo. Quem é campeão do mundo, fora isso. Não é um cara que está à beira do campo que seja um qualquer. Mas se resolveu lá, ficou interno, que é o Real Madrid. Lá qualquer coisa é fumaça para aqueles 2 jornais, né? O AIS e o Marca, se der um espirro, vira uma tuberculose. Não foi uma atitude legal do Vinícius Júnior, né? Deve ser repreendido lá, uma coisa interna, porque no final de tudo ganhou do seu principal rival. Agora, a gente está falando muito, né, dessa situação do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, o que importa é que no campo ele jogou muita bola nesse El Clássico. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.